Sejam bem-vindos aos Bastidores do Porto. Estamos aqui na excelente estrutura do Comfort Hotel, que inclusive está aberto para pessoas que queiram gravar o seu conteúdo ou gravar uma música. Estúdios belíssimos nós temos aqui no Comfort Hotel. E eu tenho o prazer de começar o primeiro Bastidores do Porto com duas figuras icônicas, né? Do nosso comércio exterior, Ana Dornelas e Wagner Ronaldo. Eu tinha para mim que isso era um sonho da minha vida, gravar esse programa, trazer pessoas que realmente são reconhecidas, ou às vezes nem tanto, que a gente tem que dar o microfone, né? Então, Ana Dornelas, seja muito bem-vinda, como madrinha do programa, acompanhando aí com o Wagner Ronaldo. Eu acho que a gente precisava realmente abrir um microfone para o pessoal que trabalha no Porto. Eu espero que vocês entendam que o conteúdo do programa ele é direcionado a todos os profissionais do comércio exterior, mas nós não temos a menor pretensão de ensinar nada para ninguém, né? Nós somos eternos aprendizes. É né? isso aí. Com certeza. Dividir um pouco da experiência. É por aí. É. Né? E aí a gente não pode dizer que tem pouca, né? Somar aqui... Nossos cabelos brancos ou a falta deles denunciam isso. Somar aqui, né? Aninha, um prazer enorme poder Obrigada, começar esse obrigada negócio. por Espero que ter- sejam muitos, mas... Pelo convite. E é um prazer ser, vamos dizer, nós dois aqui, que estamos na área já há bastante tempo. Eu acho que negócio, não vou falar, não vamos falar. Eu acho que tem que falar. Tem que falar. Com orgulho, né? Falar. Com Eu orgulho. estou há 30 anos na área. Amém. 30 E anos. você? 30 anos. 30 Eu anos. estou há 37. 30 Então. anos. Eu estou há 37. Mas, assim, eu lembro que eu comecei numa época da União Soviética ainda. Que os navios russos, soviéticos, chegavam ao Porto de Santos, trazendo, muitas vezes, carro Lada. Lembra disso? Quando lançaram o Lada no Brasil. Sim. Laica e Lada. Laika. Lada. E Agora esses navios pronto. chegavam... Denunciou a idade. Não, total. E eles chegavam ao Porto de Santos com uma dificuldade muito grande, porque a tripulação era proibida de descer em terra, porque existia, assim, uma Guerra Fria, né? E, na verdade, eles não sabiam falar inglês. E eu, da minha parte, também não sabia falar russo. E aí, uma das pessoas que eu pretendo trazer um dia aí no programa, preciso ver como é que está a saúde dela, porque já está com 80 anos de idade, Olga Nikolaevna Postovskaya, russa legítima. Foi uma das primeiras mulheres que eu vi trabalhando no Porto, que naquela época não era normal, né, Ana? Não, pouquíssimas. Na época que eu comecei, na realidade, eu comecei no jornal, né, no Maria Mercante, e quando tinha algum reunião, fórum, às vezes também eventos, né? Eram pouquíssimos. Eu acho que, vamos dar um exemplo, num evento de 100 pessoas, se tivesse 10 mulheres, era muito. Aliás, eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista sua recente, onde você fala que num desses eventos você teve que subir descalça porque a escada não favorecia o salto, não é isso? No navio, gente. Desceu do salto, mas foi. Eu desci, mas Literalmente. depois subi de novo. Eu nunca tinha entrado no navio, cargueiro, né? Mas era uma recepção, né? Mas ninguém avisou, olha, vai com sapato baixo. Não, eu fui festa, navio, sapato alto. O Vilela, eu assim, quero te agradecer Por pela favor, oportunidade, cara, né? Eu você acho é que um companheiraço. esse espaço e essa ideia desse projeto, cara, é maravilhosa. Recentemente eu estive num evento no Jornal Tribuna, onde havia uma discussão sobre questões mais técnicas do Porto. E não falei, mas pensei, falei, caramba, quanta gente que a gente reencontra, e normalmente são nas feiras ou nos eventos que a gente reencontra os amigos e tal. E pensei, caramba, a gente só intermodal talvez que nos coloque, né, mais próximas ou algum evento pontual. Falei, teria que ter um programa, né? Alguma coisa onde Tava carente, não onde tava? a gente dividisse, onde a gente contasse um pouco dessa trajetória. E parafraseando meu pai aqui, né, que ele falava, coloca o meu chip na sua cabeça que você vai andar pelo menos 20 anos, 20 casas. E a gente tem a oportunidade de fazer isso com os mais novos, né, de dividir um pouquinho, falar, contar um pouquinho da história. Então, eu quero te parabenizar nessa introdução. Eu que agradeço. Você é um cara, para mim, que tem uma história rica, maravilhosa, escreveu um nome, deixou um legado.
Não deixei. Não, deixou. Estou escrevendo tá ainda. Para quem te acompanha, né? Você é uma referência comercial, né? Exato. A Ana... Tem que falar, né? A gente aqui tem que, né? Não. Porque não é comum, né? Assim, Cada é um um trabalho. exatamente. É um trabalho. Quando Na você área de começou, comunicação. as mulheres realmente tinham um preconceito. É, mulheres e assim, no é cais, legal, no Ana, Porto, porque não tinha podcast, não tinha tecnologia nesse sentido. Então, parabéns, Ana. Não, na minha Sou seu área fã, viu? era... Sou seu Obrigada. fã. Não, todos nós. Que é isso. Eu acho assim, na minha área de comunicação era jornal. Sim. Não existia outra. Escrito. Escrito, não tinha outro veículo. Não E aí tinha. nós estamos falando dos bastidores do Porto, antes de começar a entrevista, a importância que tinha para nós jovens adolescentes que estavam começando na área, poder aparecer em algum lugar. E tu eras uma referência única, porque não Sim. tinha muito lugar onde você fosse aparecer. E tinha um detalhe, Vilela, complementando o que você falou, não era só o glamour. Aliás, a gente acabava o evento, no dia seguinte a gente queria buscar ali no glamour Com a nossa certeza. foto e tal. Quem estaria lá? Quem saiu? Mas, Quem tá lá? só pra galera que não sabe, é Brasil Modal, Brasil né? Modal, até Brasil hoje. Então, Opa. até hoje. Não, mas não começou como Brasil Modal, né? Isso. Começou, fotos conta um pouquinho dessa história aí. legal. As fotos, né? Começou um espaço pequeno no jornal, né? Que foi ideia que eu sempre falo do Ricardo Qual o Demaso. jornal da época? Maria Mercante. Era Maria Era o jornal, Mercante, era o Maria único. Mercante. É que nessa época eu ainda estava na pá e na enxada. Que Não, depois eu tinha vou... o semafórico, que era só informação. Não, sim, mas eu técnica, mas não eu tinha não era ainda. notícia. Porque assim, nós todos aqui estamos mais ou menos na mesma época de 30 Sim. anos, 35 Sim. anos É. no mercado. Mas eu comecei em operações. Então eu não tinha o glamour do comercial para acompanhar a Ana enquanto mídia impressa. Ah, é verdade. Né? A gente admirava muito. Eu era, Na realidade, eu olhava. o jornal ele tinha um espaço pequeno para notícia. O que era o jornal eram as rotas e escalas. Exato. Porque não tinha outro lugar para se divulgar as entradas e saídas dos navios, as datas. Então era lá. Era uma vez na semana, né, que saía o jornal. E aí vai tendo ideia, aí começou os eventos, vamos fazer uma foto. Então, e uma coisa que eu sempre falo, era muito caro, porque você pagava o jornal por centimetragem, não era pela página. Entendi. Então, quanto mais coisas você colocava, e o jornal ele acabou sendo, no final, ele tinha 12 páginas, ele acabou sendo um caderno. Qual Né, é o Maria edição? Mercante. Você lembra, Ana? Hã? A tiragem mensal era de quanto? Semanal, né? Não, era a tiragem do Estadão. Eu não lembro. Porque ele era Era um caderno, encarte. era um Ele caderno. era um encarte no Estadão dentro da economia. Ô, Que Ana, isso também faz a diferença. Desculpa, eu queria até me surgiu a curiosidade de como surgiu a ideia de você cobrir. O de Ricardo, onde saiu é isso? Então, aí foi falando, vamos colocar... E, na verdade, não era nem eventos na época, era seminários, fórum. Aí vamos colocar... Mas quem te trouxe para o Comics? Então, vamos Né? lá. É uma boa pergunta, né? Essa aí eu já sei, mas essa é legal. Eu não sei. Essa é É uma legal. curiosidade que talvez a galera Essa é queira. legal. Eu me separei. É um desencontro amoroso. Eu me Virou um separei. sucesso Mas de trabalho. Teu ex-marido era. Não, é Tá. advogado. Eu me Tá. separei e parei de trabalhar, porque ele viajava muito, ele queria que eu fosse com ele. E aí, como é que eu ia viajar? Falar, chefe, eu vou ali viajar, já volto, uma semana, duas. Então, assim, na época, eu não precisava trabalhar, ajudar, né? Ela já estava no glamour há muito tempo. Não você é vê. assim. Mas, assim, para mim, eu falo, hoje, se ele fala, chega o meu marido e fala, para de trabalhar, eu falo, não, então para você. É, Mas eu era nova, Claro. né? Aquela coisa. Não, e eu eram me formei. tempos diferentes. Exato. Sim. Sim, Né? tempos Eram diferentes. tempos Eu me diferentes. formei, eu trabalhava. Mas aí ele falou, para. Então aí parei. Né? E aí me separei. E agora? Sim. Vamos fazer terapia. Aí fui fazer terapia. Aí chegou, fui fazer terapia aqui um pouco. Aí ele falou, Ana, você tem que trabalhar. Aí aquela coisa, né? Ocupar a Você está lá mente. embaixo, Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Olha que absurdo, né? Você vê, eu formada, Em que eu me área? formei em administração e economia. Pô, não sei fazer nada, né? Pois mas é aquela A coisa, teoria ela tinha. Isso. né? Aí ele falou assim, não,
eu vou arranjar um emprego para você, eu vou arranjar para você fazer entrevista. Eu falei, então tá. Aí ele arranjou 3 lugares. Aí o primeiro... O teu psicólogo? Ele, o psicólogo. Cara bom, meu. Não, ele é muito bom. Preocupado, né? Ele é eu vou até falar o nome dele. É o Por favor, Jacó por favor. Pinheiro Goldberg. Olha. É isso aí, bom profissional. Tem Excelente. Tem um jabazinho aí, né? Não, por favor. Aqui, Mas ele, eu falo que ele é o meu mestre. Ele... Vamos falar de muita gente. Não, né? e eu Vamos acho citar assim, todos eles. eu, todas as é aquela histórias que- coisa. Só gente boa, né? Porque eu falo que normalmente o terapeuta, ele não te dá alta, né? Porque quanto mais você Sim, ficar, sim, mais... sim, sim, E ele perfeito. não, ele queria que você resolvesse o seu problema e Legal. vai. E ele te mandou 3 indicações, Tem 3 indicações. E uma das indicações foi o Ricardo Demasi. que já estava no... Ele estava com o jornal. Com o Só jornal. que ele estava como? O pai dele infartou. E aí o pai resolveu dividir a empresa. Eles eram em 3 irmãos e cada um ficou com uma empresa. E o Ricardo ficou com o jornal. Aí, quando eu fui fazer a entrevista, aí eu falei, né, o que está acontecendo. Ele falou, não, o Jacó me explicou, tá? Eu falei, ele falou assim, você vai trabalhar comigo. Eu falei, não, mas... Aí eu me apavorei. Eu falei, não, peraí, eu tenho mais 2 entrevistas. Não, Ele falou, não, com quem que é? Aí eu falei os dois, ele falou, não, é meu amigo. E era da terapia, a gente se conhecia, porque a gente fazia terapia em grupo, Tá. né? Ele falou, pode deixar que eu ligo para ele, vou falar que você vai ficar aqui comigo. Ele falou, Ana, eu também não sei nada do jornal. Ele estava pegando o jornal. Então foi meio que uma coincidência. Sim, é aquela Não coisa. é que ele dizia, você vai trabalhar no Porto. Não, o Ricardo é meu cliente, Ele meu paciente. pegou, como ele podia ter pego a parte da empresa, acho que era uma agência de publicidade. Não, ele pegou o jornal. Então, assim, né? Tudo aconteceu. E o que eu gostei também, que para mim foi bom, de vez em quando eu chorava, eu disparava a chorar. Ele falava, vai embora para casa, chorar em casa. Aí ele falava, ó, eu vou falar que você vai numa reunião. Então, assim, a gente se ajudou muito também. E ele também, porque ele também Claro. não sabia. Então, posso falar que nós dois começamos a entender da área juntos. Que legal. Hein? E daí nasceu, no final das contas, a Transnacional. Tô pulando um pouco demais? Não. Aí ele quer dizer, as coisas foram Em que ano acontecendo. isso, Ana? Mais ou menos? Em 96, 97. Legal. Tá. Legal. Aí aí da parte dos eventos, né? Aí começou a colocar uma foto outra, mas era, que eu falei, era muito caro, Sim. muito caro. Assim como era caro fazer um anúncio, né? Também. Os classificados, Não, né? imagina, Aí A eu não- molecada Tinha que aqui ser não sabe reveladas, que hoje né? em O quê? dia... Tinha que ser reveladas as fotos, né? Exatamente, não era uma Não coisa. era digital como é hoje. E você né? não sabia o que ia aparecer também, se a foto ia ficar boa, Boa, tinha bem isso. lembrado. Então tá, aí colocaram um outro. Aí todo mundo começou a ver, né? Quem vai sair semana que vem, aquela coisa. Que legal. Então era assim. Era fantástico. Era fantástico. A gente ficava ansioso. Quem que será? vai tá no Quem que vai jornal? estar? E aí foi. Aí veio a revista, A revista. né? Aí lançamos a revista que era global. Aí na revista você tinha mais espaço. O valor também não era, né, o mesmo valor do jornal. Mas fomos ali colocando uma página, 2, e aí colorido. Uhum. Já era um avanço. né? As fotos coloridas. Outra qualidade de papel, Total. gramatura e tal. Então, aí foi. Aí o Ricardo falava, não. Aí o Ricardo começou, não, porque está muito caro. Como é que eu tenho que pagar? Porque a gente pagava o fotógrafo para ir para freela, né? Sim. Para aquele dia. Mas tem o comprar o filme, revelar, né? E aí ele ia junto comigo, porque aí eu administrava. Ó, você vai tirar foto daquele outro. Só Se daquele. liga. Aquele ali merece. Exato. Aquele ali só Opa. faz Porque- que vai tirar, mas não tira. Ali é o capitão do barco. Aquele ali Exato, é o- isso, Então eu falava, mas aí foi começando o negócio a aumentar. E aí nos eventos, todo mundo já sabia que o fotógrafo era da revista. Aí começava a bater no nome dele, tira uma foto minha. Aí o coitado. Aí o negócio ficou feio, né? Falava, gente, mas tem que Ana, tirar. se você fotografasse o funcionário e não funcionasse não fotografasse o patrão,
Dava rolo, não? Dava, é o que eu falei na minha última entrevista. Eu pesquei isso aí. Você. Não, aí antes disso, o que aconteceu? O Ricardo falou assim: não vamos poder ir em tudo, não. Tá ficando caro. Fotografar Eu falei, gente, agora que o negócio começou a dar certo, né? As pessoas, querendo ou não, as pessoas. É porque, aliás, assim, na época não me parecia que você tinha concorrência. Não tinha. Não tinha, então ela descobriu um nicho. Total. Né? Nadou no Oceano Azul durante um tempo. Isso é muito legal, né? E assim, aí eu falei para ele, Ricardo, então, eu não tenho problema nenhum, não. Eu vou nos eventos, eu tiro as fotos, porque era um custo a menos do fotógrafo. Sim. Porque eu não podia deixar. sim, Como é que eu ia chegar no evento e todo mundo falar, cadê o fotógrafo? Né? Aí eu falei, ele falou, então, se você quer, problema seu. E para mim foi muito bom, porque óbvio que as pessoas, muita gente já me conhecia, mas eu fiquei mais conhecida ainda. Porque você imagina, naquela época, mulher entrando no evento com uma máquina fotográfica, eu nem precisava me apresentar, a pessoa já chegava querendo saber de onde você é. Você está tirando foto, sabe? E eu estava ali também fazendo o meu trabalho comercial, que eu era diretora comercial da revista. Então, para mim, foi assim uma porta que se abriu que eu não esperava. E isso te ajudou muito nessa transição, na saída do casamento. Sim, aí... Literalmente. A tiracinha foi se lidar encontrou, né? Funcionou. Entendeu? Mas você sabe que hoje eu percebo que o nosso mercado, eu tinha, assim, lógico, todos nós que chegávamos num evento, a Ana Dornelas chegou. Então, o objetivo era conseguir uma foto com a Ana Dornelas. Não era que a Ana Dornelas tirasse uma foto, era tirar foto com ela. Porque o plus era sair na foto com a Ana Dornelas. Né? Porque, porra, agora, aí eu fico pensando, você fotografava, mas no final você tinha que arrumar alguém para tirar foto para sair com a gente. Sempre tinha. Normal, sempre tinha um amigo ali. Como hoje também. Ó. Quer sair uma foto comigo? Você tira uma foto aqui? Sabe assim, para mim hoje é uma coisa muito... Mas era uma ídola. Eu admito. Muito normal. Eu admito. Eu fui Entendeu? conhecer a Ana mais a fundo quando nós começamos a fazer... No primeiro Clube da Âncora, que a gente tinha a festa de Jundiaí, que era maravilhosa, Nossa, festa que junina. festa era aquela? Né? Era. Mano do céu, aquilo era um negócio, a gente reunia quantas pessoas ali? Mais de 1000? Podemos pensar, né, em voltar, não? Será que a gente consegue? Naquela época, quem que organizava? Quem era O Clube da Âncora? Era a festa junina, né? Sim. Era o... Zé Américo? Não. Poeta. Poeta! Era da Home, né? É? Aquilo era uma festa Tinha maravilhosa. sorteio de carro. Nós esperávamos o ano todo para aquela para festa. ter aquela festa. Né? Era maravilhoso. Eu comecei a conhecer um pouco mais a Ana, a gente começar a trocar ideia e tudo ali. Aí nós fomos parar na Confraria Paulistana dos Santistas, onde a Ana Dornelas era a única mulher. Então eu dizia para minha esposa, estou saindo, aliás, hoje comemoro 34 anos de casado, um beijo à minha esposa Parabéns. querida. Parabéns. Digno de louvor, porque Digno de louvor. hoje em dia, 34 anos... Tem que ganhar o troféu joinha, ou acho que ela. Mas eu lembro que eu dizia para minha esposa, vou num evento em São Paulo. E a gente, era legal a confraria, porque a gente não descia, éramos santistas, Confraria Paulistana dos Santistas. E a gente trabalhava em São Paulo, e antes de vir para Santos, vamos fazer um happy hour em algum lugar. Mas era combinado direitinho. Sim, tinha um local, restaurante onde a gente ia e tal. Reservava. E aí a Ana ia e fazia a cobertura do evento, e já no Brasil Modal, né? Ou começou Não, antes? Brasil Modal. Brasil Modal começou em que ano, Ana? Brasil está fazendo 20 anos. Esse ano? Esse ano. Olha aí. 2003, então. Foi o ano que eu... Depois eu vou contar um pouquinho da minha história. Não, que eu vim para pro comercial. Porque a minha base foi primeiro operacional, né? Com 16 anos eu prestei a minha história vai longe, tá? Não, mas a gente tem que tempo, contar. né? Não, vamos contar porque num domingo à noite, sim, lá na Guarani, em São Vicente, no Parque São Vicente, a minha finada mãe, meu pai, minha mãe fumava, filho, vai ali no... Quem é de São Vicente vai entender. E no Manguaça. Vai buscar um cigarro para a mãe? Fala, mãe, domingo à noite, chovendo. Aí lá vai eu, filho, né? Buscar um cigarro para a mãe. Cheguei lá, uma cartolina colada na parede do restaurante. Concurso para menores carentes da COSIPA.
entre 15 e 16 anos, nascidos e tal. Não tinha celular para tirar foto, gravei, li, né? Fui para casa, falei, pai, eu vi um anúncio de um concurso para menores, na Cozipa. E naquela época, Cozipa, Doca, estivador, consertador, de Monza. petroleiro. Essa galera passava na porta da loja e eles puxavam para dentro. Só mostrar o crachá, né? Não precisava nem consultar o Serasa. E aí eu falei, pai, me leva amanhã que eu quero me inscrever, eu queria participar desse concurso. Meu pai falou, beleza. E Associação dos Engenheiros de Santos. Meu pai me deixou, parou o carro lá na porta, eu desci, fui lá. Escuta, eu vim me inscrever para o concurso. A moça falou, poxa, caramba, filho, foi até sexta-feira. Aí eu falei, caramba, moça, eu nem dormi essa noite, pensando que eu pudesse fazer essa prova. Ela falou, faz o seguinte, eu vou te encaixar aqui. Você não conhecia ninguém? Eu e Deus. Na cara. Tá escrito aqui, a prova é dia tal. Falei, pô, pai, aconteceu isso e tal. Ele falou, beleza, show de bola. Eu voltei, dizer que eu me preparei, eu estaria mentindo, naquele tempo era estudar e jogar bola, né? Chegou o dia da prova, eu fui na FC, no Canal 3, onde hoje é a Igreja Cristo é Resposta ali, na FENCO ali, a FC e tal. 600 inscritos, fiz a prova, passaram 300 para a segunda fase. O que eles pediam na prova? Não, era conhecimentos gerais. Tá? 300 passaram. Eu voltei para fazer o psicotécnica, a segunda prova já era livrinho, se não é maluquinho, tal, se tem uma certa concordância. Fazer né? Se é o que é quadrado, o que é retângulo, liga os pontos. Beleza, ficaram 52. Dos 52, exame médico. Parecia que eu estava entrando no NPOR, na Agulhas Negras, não, era para ser cozipano. E ficaram 26. 32. Dos 32, alguns desistiram, ficaram 26. Ou seja, consegui passar. Ganhei meu uniformezinho da Cozipa e ia trabalhar todo dia, pegava ônibus às 6 da manhã, entrava às 7 e saía às 1 da tarde. Ficava no centro administrativo da Cozipa. Lá em Cubatão. Lá dentro da Cozipa. E a gente aprendeu, nesses 26 meninos foram preparados durante um ano, aprendendo todo o processo siderúrgico. Olha. Eu ia falar onde entra, como diz Luiz Araújo, meu eterno Mas guru. Grande. Onde entra o porco, onde sai a linguiça. Mas não, é onde entra o minério e o carvão e onde sai o aço. Sim. E nós aprendemos ali todo o processo siderúrgico, foi um tempo muito rico, fiz amizade. E os melhores colocados nesse curso, ao longo desse ano, teriam prioridade, se aprovados, de escolher a área para trabalhar. E na minha cabeça, eu não sabia o que era Porto de Santos, mas eu sabia que a área menos poluída da Cozipa era o Porto. Porque o vento batia de lá para cá e eu pegava o vento limpo. Não pegava, porque naquele tempo, coqueria, alto forno, aciaria, aquilo era... E era uma cidade. O filho chorava e mãe não via. Era uma cidade. Exatamente. Tinham 6 banespas lá dentro. 3 ou 4 linhas de ônibus. 18 mil funcionários. É muita gente. Aquilo era... Eu cheguei a conhecer navio lá. Mas era um sonho, né, trabalhar ali. E eu realizei um sonho. Estudei, aí escolhi o Porto. Fiquei entre os 5 melhores lá, escolhi o Porto. E escolhi o Porto e fui me inscrever para o Exército. E nessa época eu jogava futebol no Santos Futebol Clube, na época categoria de base e tal. Dos meus 15 aos 17. 17 eu fui para a Portuguesa Santista. Já estava querendo virar profissional. Com 16 anos, aliás, 14 aos 16 no Santos e dos 16 aos 17 na Portuguesa. Eu era como primeiro ano de júnior, eu era banco do Serginho Chulapa, na época ele estava na Portuguesa Santista. Márcio Rossini, Serginho Chulapa. E eu fiquei no banco ali com 16 anos e tal. E aí chegou um dia em casa e chegou o telegrama da Cozipa, dizendo que... Aí eu jurei a bandeira lá, a Portuguesa me liberou do Exército. E aí ficou a dúvida cruel. A Cozipa me pagava 6 salários mínimos e a Portuguesa meio salário mínimo. A paixão por futebol ficou no segundo plano. O meu pai falou, não, que você é o novo Ronaldo Fenômeno. Mentira. Meu sobrenome é Wagner Ronaldo. Ele achava que eu era o Ronaldo. Todo filho, né? Para a mãe é mais bonito e para o pai é o melhor jogador. E eu estava disputando o Campeonato Paulista nessa época, eu joguei contra o Dodô,
Amaral, tudo da minha época. Nossa, Baga, te conheço há tantos anos. Aí, tá vendo como é importante um programa desse? A gente E um dia eu pensei assim, um dia eu preciso contar minha história pra alguém. E tá aqui. Pronto. Chegou Aí, o ó, dia. tá Olha aí, vendo? ó. Chegou o dia. E, cara, Microfone e aberto. aí eu disputando o Campeonato Paulista, o primeiro o seu Toninho, que era dono do pastel, do Carioca, seu Toninho. Sim, Filho dele era o pô. Marola. Era goleiro do... A gente comia pastel no intervalo do jogo e tal. A gente passou o primeiro turno invicto, Campeonato Paulista, e a gente já botou brinquinho, andava na ponta do pé, achava que era jogador. Já virou meio amarrado. Já virou Pronto. Gabigol, né? Barreto. Aí começou o segundo turno, perdemos a primeira, perdemos a segunda, perdemos a terceira. Começou a pegar as pedreiras. Aí o seu Abel Verônico, ponta esquerda do Santos, tal, entrou lá, é o pai do Abel Neto, que é da TV Tribuna, Tá. entrou no vestiário, ele e um outro falou assim, cara, vocês estão achando que vocês são jogadores? Daqui, desses 22 aqui, é 1 ou 2 para virar jogador. Para ganhar dinheiro, é 0,33 Sim. ganhar é dinheiro, hoje, de verdade, né? viver do Sabe? futebol. É. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não sou o melhor. Não. Era até titularzinho ali e tal, centroavante, meio trombador. Falei, não sou o melhor. Eu vou para Cosipa. Não, e o engraçado, né? Que você falou pra mim que você fez o teste. Você, até aquele momento, você já tinha formação colegial, ensino médio? Eu fazia Cosipa de manhã, Isso. ia pro treino à tarde e estudava à noite. Então- Quando eu não faltava para jogar futebol de salão no Beira. No Beira-Mar. Mas você já tinha uma formação de escola. Eu tinha que estar cursando para poder fazer esse concurso na Cosipa. Eu estava, acho que Olha no aí. segundo colegial, no primeiro colegial. Já era pré-requisito. E aí eu terminei o colegial, terminei o curso da Cosipa e estava aguardando o Exército. Porque eles falaram, ó, quando você for liberado do Exército, a gente vai te chamar para trabalhar na Cosipa. E nesse ínter eu estava jogando futebol. Tá. E aí chegou o telegrama e a gente começou a perder no futebol. E o cara foi lá, eu lembro como se fosse hoje. A mensagem. Falou, daqui é 1 ou 2, eu falei, eu não sou o melhor. Não. Ganho meio salário mínimo. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou... Aí, pra terminar, minha namorada, eu comecei a namorar com a minha primeira mulher, eu tinha 14 anos e ela 11. Só que ela era muito desenvolvida, assim, para Sim. 11 anos. E a gente começou a namorar de escola. Ela na 5ª série, eu na 8ª. E quando eu tinha 17 para 18 e ela 15 para 16, ela engravidou. Pra ser lá, não era para ser jogador. Ela engravidou Pronto. de gêmeos. É, que eu falei que ele tem Ele não sabia. Wagner, que você não, tinha. assim, eu sei que ele tem um outro contemporâneo nosso também, que é o isso. Marcel Vilches, que a gente vai falar o nome de todo mundo aqui. Sim. E o Marcel é outro também que parece um coelho, né? Eu tenho medo de cumprimentar e me engravidar, entendeu? Porque esses dois aí eu vou te contar a coisa. E aí, engravidou de gêmeos, eu falei, agora é a resposta foi. de Deus. Exato. Fui pra Cosipa, meu pai chorou na época, tal. não Ele queria que tu fosse jogador. Ah, É o sonho do pai. não, o pai vai te colocar em Portugal, o pai vai te... Pai, Não, eu esquece. sou cabecinha de bagre, pai. Os caras lá são melhor que eu. E o técnico, que é o técnico, falou que é 1 ou 2, não vai ser eu. E outra, futebol era outro, não tinha Sim. empresário. Hoje teria empresário, hoje Tem. teria Sim. passaporte. O cara levaria lá pra Ucrânia, você virava jogador. Hoje, naquela época não era normal. Não tinha isso. Você não tinha. Ou você era muito bom, acima da média, ou você era mais um. Eu sabia que eu não era. Fui pra Cosipa e no Porto. Aí me chamaram, 6 salários mínimos, já podia comprar fralda, leite em nã pra molecada. Opa! 2. Dois. E fui pra Cosipa no dobro. Porto. E aí cheguei lá, primeiro dia de trabalho, no turno C. Ah, você vai no turno C? Pô, legal, todo arrumadinho, né? Primeiro dia. Que O cara será falou, você turno chegou. C? Prazer, eu sou o Edson, Não chefe é o de A? turno. Pega a caneta e o lápis, que a gente tem muita coisa pra fazer. Eu falei, tudo bem, senhor, onde tá? Ele falou, ali atrás da porta. Mas eu falei, não tem nada aqui. Ele falou, não, é essa pá e essa enxada. Eu Opa! falei, pô, eu estudei 1 ano. Opa! Larguei o futebol e o cara tá me... Ele falou, agora tá vendo aquele monte de minério ali? Você tá brincando. O minério batia, parecia desenho. Pam! Ou seja, Isso é céu aberto, com aquele poeirão, calorão não, gostoso. capacete, bota, a roupa do corpo que eu fui. Nesse dia eu não tinha uniforme, Não era tinha no primeiro uniforme, dia. Pensa como eu voltei no ônibus. E eles fazem isso, e é o batismo, né? É aí que eu queria chegar. O meu batismo não foi no Porto, container. Conta.
Nem navio. Não. Foi no minério. Porque a Ana não passou Não por foi o isso, glamour. né, Ana? O glamour teu glamour do Brasil Modal eu não tive. O Wagner Porque nós teve. tínhamos um trote, normalmente. Todo profissional que começou na área portuária, um dia passou por um trote. Sim. E era interessante, porque eu, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar, eu tive a felicidade, e aí eu vou falar um pouquinho também, rapidamente, da minha história. Eu sou um cara que começou no Porto não por acaso. Meu pai foi fiscal da Receita Federal. Então, já é falecido há 32 anos, mas ele trabalhava no Porto, e ele dizia para mim assim, filho, você tem que fazer uma faculdade. Eu falava, porra, faculdade? Você tem que fazer uma faculdade. Eu falei, mas de quê? Faz de direito. Eu falei, mas por que direito? Porque tem a ver com o Porto. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer a faculdade de Direito. E eu fiz a faculdade de Direito, infelizmente, um ano antes de eu me formar, ele faleceu. Mas a ideia era pegar, entregar o canudo na mão deles, ó, tá aqui, estou formado. Eu vou fazer o que eu quero, que era trabalhar no Porto, como visitador, fornecendo comida para consumo de bordo. Essa minha iniciação, eu já comecei meio que por cima, porque eu já tinha minha própria fornecedora. Mas quando eu comecei a ver as comunidades, as agências de navegação, Lachman, toda aquela turma do passado, eu ia no escritório e era muito comum você ver o rapaz começando, o legionário, aquele garoto. Sim, o Campos, né? Sim. O Campos, É. né? Correndo de um lado para o outro, procurando a máquina de calcular juros. Eu falei, máquina de calcular juros? Agora, você vai lá no setor financeiro pegar o envelope para carta circular. Aí o cara chegava no financeiro e falou, não, o envelope não está aqui, não. Você vai ter que ir lá na contabilidade, procura fulano de tal. Então, naquele primeiro dia que o garoto começava, ele conhecia toda a empresa, procurando uma coisa que não existia. E quem recepcionava já sacava a brincadeira. É isso. Não era para sacanear. No dia seguinte, você dizia assim, lembra da contabilidade? Lógico. Era uma forma Volta de... lá que você precisa pegar no... Que legal. Era que isso. legal. O trote, né? Tinha o sacana que mandava lavar o papel carbono. Mas esse, a tia da limpeza, queria matar a gente. Depois dizia assim, vocês já acabaram com a minha cozinha. Exato. Que legal. Né? Mas assim, o trote tinha esse sentido. Não era uma coisa pejorativa para prejudicar o profissional. Era para o garoto entender que, assim, por mais que ele só tivesse o ensino fundamental, ele ia entrar numa Companhia. atividade, uma companhia. empresa que, cara, Tinha era N muita possibilidades, gente. né? Então ele tinha que viajar. Você vê como é que o dentro daquela trote do empresa. administrativo é diferente do operacional? Sim. Não. Não, eu estou falando isso porque o turno... E aí pesado. eu vivi turno e Ali depois foi vivi pesado. ADM. E quando você fala turno e ADM na indústria, é o trabalhador braçal, o trabalhador do dia a dia, o operacional e o administrativo. Então, são coisas, são quase que não se misturam. Sim. E o trabalhador, e eles colocam na cabeça do trabalhador do turno, que O braçal que o braçal é que toca a empresa e que aqueles caras do ADM não fazem nada. Sabe esse lance? Acho que até hoje ainda tem essa Tem esse disputa, né? A gente lance, ainda viu comercial, e assim, cooperação. você vê como hoje ainda em São Paulo, eu estava na Faria Lima, depois a gente vai chegar lá, mas a gente estava falando um pouquinho de mentalidade, né? Das rodas que você senta, Sim. de tudo que... Como o meio te transforma, né? Para o bem, ou ele te aprisiona. Então, eu via muitos amigos, e tem amigos até hoje que trabalham ainda na Uzi Minas, antiga Cosipa, com aquela mente de 30 anos atrás. Sim. Aprisionada, com a minha mulher dizia muito isso para mim, quando as suas fronteiras alargarem, o Luiz Araújo falava isso para mim, a tua fronteira vai alargar e vai chegar uma hora que o Teconde vai ficar pequeno para você. Sim. Sem E dúvida. é verdade. E mais aquela galera que é mesmo meio, mesmo fim ali, o cara, ele pira. Se tirar ele daquela corrida dos ratos ali, daquela coisa, porque aprisiona. Não, ADM não. Pô, eu vou continuar a minha história depois. Eu entrei nesse trote da PA e na PA eu permaneci por 4 anos. É novo. E é legal falar isso, porque a galera mais nova entra com sede É isso aí. Exato. de Isso que pular eu já e ia falar. acaba pulando etapa. É o caminho. É uma galera que não tinha respeita o bater. processo. É isso. Então, assim, estamos aqui com 3 pessoas. E que acha que não precisa, né? Que ele sabe muito, ele não precisa passar. Ele Eles não tem fizeram paciência. o curso técnico, então eu quero ganhar 10 mil em 2 anos. Ele não tem paciência de É isso aí. respeitar o processo. Isso. E o processo ele é importante, porque lá na frente vai fazer falta a base. Não é?
É igual o jogador que acelera. Eu gosto de fazer analogia, aprendi com o Luiz isso aí. Fazer analogia com futebol. Eu tenho que trazer o Luiz Araújo aqui, É. gente. Um dia eu vou chamar ele aqui. Eu tenho um carinho, um respeito por ele. Muito eu grande. também. O jogador sai muito cedo da base para o profissional, fica faltando fundamento. Sim. É igual o profissional que pula etapa. Sim. Ele não teve a base, ele não tá pronto. E aí ele quer porque quer, então ele fica um ano numa empresa, fica 6 meses na outra e ele não respeita o processo. E quando chegar lá na frente vai faltar alguma coisa. Mas a ansiedade, não, porque... E essa galera hoje em dia é muito mais... Eles não têm a paciência de investir na profissão dentro de uma empresa, né? Ele Não. fala, é R$500 a mais, você vai pagar, isso então eu tô aí. indo embora. Exatamente. Olha, eu tenho vivido bastante isso, uma dificuldade tremenda, por incrível que pareça. As pessoas reclamam que não tem emprego. Tem emprego, Tem. gente. Tem emprego. Só que tem que ter um mínimo de qualificação. A galera não quer. A galera troca de camisa. Sim. A galera não respeita processo. A galera, por 300, por 400, por R$500, por um vale-refeição um pouquinho maior, o cara muda de empresa. Cara, ele não, isso é ruim. No médio prazo, o cara vai ser olhado como alguém que não tem fidelidade. Alguém que não cria raiz. Com certeza. Alguém que não tem história. Não tem identidade com aquela marca. Eu lembro que quando eu comecei, né, eu tive a felicidade de começar como patrão, se se pode dizer assim, mas eu tinha a Kombi que eu comprei na época e eu ajudava os 2 ajudantes, que eram os únicos funcionários que eu tinha na empresa, a levar a melancia para dentro do navio nas costas. Legal. Ou então botava no pau de carga. Então, assim, eu era patrão, mas eu era um cara peão que tinha que fazer a minha vez, pegar o traseiro do boi nas costas e subir aquela escada do navio. Aquela que subiu de salto alto, eu subi com o traseiro nas subi costas. já. descalço. E quanta diferença isso fez na tua... Cara, demais. Porque aqueles caras que eram meus colegas de profissão, porque eu não me via como patrão de ninguém, eu estava ali muito até me divertindo, eu vou ser bem sincero, porque visitar navio estrangeiro é um negócio que te traz uma cultura que ninguém tira. Irmão, quantas cervejas eu não pedi? Beer! Ficava lá embaixo e o gringo descia, a gente trocava... Era maravilhoso. Camisa, trocava... Eu amava aquilo. Cara, eu sou o verdadeiro rato de Porto, porque eu trabalhava na operação, Sim. 4 anos, quando a gente fala na pá, o minério e o carvão que caía da operação primária da Cosipa, a gente tinha que jogar para dentro da carregadeira, que voltava para o silo, que voltava... E a gente convivia amarrando o navio, quando o navio chegava, desamarrando o navio, né? E convivendo com essa galera filipino, chinês, Sem dúvida. grego, Total. e o inglês, o embromation. Isso que traz um aprendizado. Madrugada. Estivadores. Madrugada. Porque depois de 4 anos na pá, eu fui ser operador de portainer. Portainer e grab. Então, Grab assim, também. fiquei 2 anos como operador. Isso, 2 anos como operador, depois fui... Aí surgiu a vaga no administrativo. E aí veio o aprisionamento da mente. Chegou uma vez o chefe de turno e falou, tem 2 vagas no ADM, quem quer ir? Os caras se esconderam. Porque na cabeça deles, um chegou para mim e falou assim, Vagnão, no ADM, são os primeiros a ser mandados embora quando tem corte. Porque Olha. a operação é essencial. Não vai não, cara. Claro. Eu olhei e falei, vocês estão maluco? Fiquei 4 anos batendo pá. Agora eu tô 2 anos com as costas ferradas, porque eu subia no turno, era 8 horas batendo manete. Olha isso. Então, assim, o que o estivador faz hoje aqui, que é 4 horinhas, Ar-condicionado. corre o quarto, é 4 horinhas e descansa. Lá não, negão. Na indústria, Era pau. é pau. Desce para comer um sanduíche frio e sobe. Espera a rendição, porque se não chegasse... Ou seja, eu operava das 23 às 3 da manhã, comia um lanche, subia às 3h30, operava até às 7, esperando, olhando lá de cima, se chegava a rendição ou não. Porque se fosse carnaval, o cara não vinha. Se fosse Natal, Ano Novo, o cara não vinha. E eu tinha que ficar até às 11 da manhã operando, Cobrir. dando produtividade, porque na indústria é produtividade. 60 grab por minuto, ou seja, imagina a responsabilidade de um grab de 18 toneladas, entrando dentro do porão, e estivador batendo sarreta, e você... não vi, mas presenciei um grab cortando um estivador no meio. Olha que louco. Imagine você fechar... Infelizmente, o grab. no CAI nós CAI. tivemos vários Sim. casos. Amigos meus que caíram lá de cima porque a grade cedeu da ponte, né?
Então, assim, mas isso tudo vai criando casca, vai criando uma história, Total. vai criando... Então, eu me candidatei aí pro ADM, tá? E aí foi na junção, essa vaga surgiu da junção da Cosipa com a Columbia, com a Exogun, que formou a Rio Cubatão. Rio Cubatão. E aí eu fui ser preposto da Cosipa no centro de Santos. Aí você já caiu pro lado de Aí eu fui cá. pra Aí, caneta. bonito. Aí já tava bonito. Eu As quero crianças já saber. estavam E os grandes. caras já. com medo de ser mandado embora no turno. E tem amigo meu até hoje no turno. E quando eu cheguei em Santos, eu vi o mundo. A janela se abriu. Total. Porque eu falei, isso aqui é vida. É. A Cosipa, É lógico e ela te que você aprisiona, tinha- porque lá você tem cantina, Sim. banco, É. você joga futebol. Eu era dispensado para jogar na seleção. Eu jogava na seleção da Cosipa, disputava Mundial das Indústrias, disputava Campeonato Paulista, dispensado para treinar. Com 11 anos de Cosipa, que é onde eu vi o Porto, eu pedi demissão. E eles falaram, não, você tem 11 anos aqui, você nunca faltou, você joga na seleção da Cosipa, a gente não vai te mandar embora. Eu falei, tá bom, eu queria que vocês mandassem embora para eu comprar um apartamento para os meus filhos. Tenho 2 meninos, na época só tinha 2. Tenho 2 meninos. Tenho Só 2 dois. meninos Ó, me um esperando detalhe. em casa e eu queria o meu fundo de garantia para comprar um apartamentozinho que eu moro de aluguel. Eles falaram, cara, infelizmente a gente não vai te mandar embora, a gente quer que você fique. Falei, então onde eu assino? Eu tô indo. Para onde eu fui? Paulo Rogério. Esse você tem que trazer também. Lembra do Paulo Rogério? Caramba. Trabalhou na Transbrasa, trabalhou na Rio Cubatão, foi gerente comercial. Gerente comercial da... O- Sim. O Eduardo Lustosa Lustosa. era o diretor. Sim. O Paulo Rogério era Lustosa. gerente. Tá na Codesp novamente agora. Agora assumiu um cargo bacana, É. diretor da Codesp. Tive com ele no Eu evento da liguei pro Tribuna. Lustosa outro dia a pedido da esposa de um amigo meu que queria falar com ele um assunto particular. Eu não tinha o celular do Lustosa. É mesmo? Mas assim... Na eu nova costumo dizer- diretoria? Na nova É. diretoria. Eu costumo dizer que nessa área que nós trabalhamos hoje, eu estou há 37 anos, digo o seguinte, eu não preciso saber tudo nessa vida, mas eu tenho telefone do cara que sabe. Eu tenho que ter. É isso aí. Isso Eu é levei 10 importante. minutos para conseguir o telefone do Lustosa. E me atendeu A gente com estava muito falando carinho. isso ali, a gente está 5 pessoas de qualquer pessoa no mundo, mas aqui em Santos Não, é menos. é mais rápido. muito Graças Essa a corrente- Ana. essa Graças corrente- a Ana. É, Muito opa. a Ana. A Ana colocou... Ana, nesse início, quando vocês estavam já divulgando, a internet entrou em que ano, mais ou menos? O Brasil Modal foi quando te introduziu na internet? Não, a internet, ela entrou... Ah. Você fala de colocar o veículo dentro da internet? Perfeito. Não, foi... Eu entrei, que na realidade o Ricardo vendeu o jornal e a revista para a Intermodal, como é que era o nome da Grupo, empresa? né? Grupo... eu não sei se tinha um nome. que Era da Intermodal. É que antes... Que era o aí, Martin que era a e o Intermodal? Tadeu. era a Transnacional. Não, a Transnacional... Foi comprada por esse grupo. Não, a né? Transnacional era outra no feira. Transamérica. Era Era outro outra grupo, feira, né? é outro grupo. É. Mas aí ele vendeu o jornal e a revista para o Tadeu e para o Marte, que era da Intermodal. Porque eles não tinham jornal, eles não tinham revista, eles não sabiam fazer. Sim, Eles claro. só tinham a feira. Eles só Aventureiro, sabiam nós estávamos fazer. começando, desbravando no É que o mercado. negócio deles era feira, né? Era feira. É porque eu queria entrar nesse momento agora na questão do networking. Porque eu acho que você teve a tua formação onde você pisou na lama, literalmente, mas na hora que você cai para o mercado do ADM, você começou a montar a tua rede de relacionamento. É isso aí. E eu sempre vi que o nosso grande patrimônio profissional é network. Não, hoje, sem dúvida. Aliás, É. sempre foi, mas até a gente despertar para isso, né? Sim. Hoje a gente é fruto Sem do dúvida. network que passa pelo trabalho da Ana, é isso? Exato. Porque ali eu comecei a tomar consciência. Óbvio, eu já tinha um pai. Toda vez que eu chegava em uma roda e eu procurava me identificar como Vilela e não como André, que era um nome comum. Vilela, mas você é filho do Ney, da Alfândega? Eu digo, sou. Oh, teu pai foi um grande cara. Então eu tenho muito orgulho disso. Tem foto dele lá, já levei meus filhos na Alfândega para dizer, isso aqui foi teu avô. Foi uma autoridade no Porto. Mas o network não era explorando o meu pai. Eu queria fazer meu nome. Sim. Eu queria ser conhecido pelo meu trabalho. E eu me via muito quando eu percebia, dizia assim, cara, eu tenho que fazer um bom nome no Porto. Primeiro porque eu tenho uma responsabilidade com o nome do meu pai, que graças a Deus, quando faleceu, ele tinha um nome respeitado. Né? E eu dizia assim, pô, quando eu vejo o programa da Ana, aquele negócio, eu dizia, cara, isso é networking. Eu tenho que conhecer as pessoas. Quem são as pessoas que se destacam no mercado? Eu ia no site. Eu falei, não que eu ia, então eu vou atrás desse cara. Não. Mas eu tinha que saber quem eram as pessoas. Mas Hoje eu vejo que a garotada tem Facebook,
tem Instagram. É. Aí diz assim, eu quero arrumar um emprego. Eu não vou fazer analogia só à plataforma do LinkedIn, mas para mim hoje acaba sendo referência. Você tem LinkedIn? Link o quê? Eu falei, peraí, você tem Facebook, você tem Instagram, mas você não tem LinkedIn, você quer arrumar um emprego. Você tem algum tipo de contato com alguém que trabalha no Porto? Não sei. Cara, ele não sabe sequer quem são as pessoas que trabalham no Porto. É isso aí. E eu acho que ali foi a origem da gente começar a entender. Porque né? era o nosso Instagram, era o nosso Facebook, era o nosso, né? Porque era ali que se reunia e a gente ia buscar ali, né? Tu tinha consciência disso, Ana? Que aquela ferramenta tinha um poder Não. de É networking? que, na verdade, assim, você fazia o teu trabalho e nós usufruíamos dele. É. Você não Porque vai você do era lado de cá. publicidade, Você não não é tinha isso? esse prisma, né? É que, na verdade, assim, que foi o Ricardo que viu isso, né? Teve essa visão. Eu falo que ele é um visionário. Mas, assim, era o que eu batia, né? Quer dizer, ele batia. Era o custo, era muito alto. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que ele falou, não dá para ir todos, às vezes ele falava que não podia ir, eu falava, gente, mas não dá, é um evento, aquele evento lá, 300 anos da empresa, como é que nós não vamos estar lá? Aí eu falei, então eu tiro, fui, e comecei. Aí quando entrou a internet, que eu estava falando que ele vendeu o jornal Sim. e a revista, aí depois de um ano, eles entregaram o jornal de volta para eles. Teve um contrato, eles ficaram com a revista e devolveram o jornal para o Ricardo. Quando eles devolveram o jornal, não passou 2 anos, entrou a internet. Aí o Ricardo colocou o jornal na internet, que era o Net Marinha. Net Marinha, claro. Que era o único veículo especializado na área, na internet, né? Sim. Tinha a revista do Cássio, né, a Trade, que eu estava nela, na realidade, naquele momento. Aí, quando o Ricardo lançou o site, acho que 1 ano, 2 anos, acho que foi 1 ano, eu saí da revista. Aí ele ficou sabendo que eu saí da revista, ele falou, vem fazer o meu comercial da internet. Mas eu não sabia nada de internet. Como eu vou vender internet? Eu vendia jornal, eu vendia revista, eu sabia tudo. E aquilo que você falou, você começar de baixo, eu comecei no jornal, na publicidade, vendendo publicidade. Aí aquela coisa, você tem que pegar o jornal, você tem que pegar o anúncio. E tudo que eles mandavam eu fazer, eu queria saber como fazia. Claro. Então tem que mandar o fotolito. Eu falei, o que é fotolito, gente? Bora. Fotolito é o que você manda para fazer como é que chama? O anúncio, né? A página. Sim, claro. Aí, e cor magenta. Eu falei, gente, que... Aí eu falava, amigo, me explica. Eu sou nova aqui. Eu não podia mentir. Isso O cara aí. mandando eu pegar, fazer... a cor, a magenta não ficou boa, tem que mandar trocar. Eu falava, amigo, o que é isso? Que Com história quem que eu vou magenta? falar? Quem que é esse senhor? Né? É o Quem que é essa Leandro senhora? Magenta aqui, a família Exato, Magenta. Era do chaveiro, não é? Então, assim, foi muito duro para mim. Porque muita gente também que trabalhava achava que eu era dondoca. É que eu era. Não, sim, você essa não era por Você opção. é quase que ela é Virou um quase casamento. que uma né? inglesa. Né? O glamour nunca saiu dela, eu tô falando. Linda e Linda. elegante, sempre Pô, bem vestida. sempre, Gente, cara. Português, O bom rebuscado. gosto não é uma coisa que você vai aprender. Nasce com a pessoa. Mas muita gente foi cruel comigo. Sim. Entendeu? Aí eu Com tive todos nós. uma menina que ela falou, não, eu vou te ajudar. Aí eu ficava depois do horário, do expediente, ela me ajudando, me mostrando como é que fazia. Quer dizer, isso também, eu sou muito grata a ela hoje. Eu esqueci o nome dela, se eu lembrar eu vou falar. Legal. Mas assim, você tem que... E aí o Ricardo falou, não, vem que você vai fazer o meu comercial, agora nós vamos trazer os clientes todos para a internet, que agora é isso que vai funcionar. E tudo. Aí fui. Aí comecei a vender os anúncios, né, a publicidade pro site. E era o que? Banner. Eu falei, gente, numa página assim, você sair para isso? Eu falei, como assim? Mas é assim que funciona. Você vai vender banner e boto. Tá, e comecei aí. Então, tá. Só que a internet naquela época, acho que já tinha uns 2 anos, era numa velocidade, como é até hoje, né? Vai mudando. Aquilo vai correndo. Muito rápido. Aí eu ia, vou lá visitar o Vilela. Tá, Vilela, estamos agora com o site e tal.
Aí você entrava no site, ai, Ana, mas o site precisa disso. E eu não entendi, anotava, chegava no Ricardo, ó, o Vilela falou que precisa disso. Não, Vilela não entende nada, não, vai para outro. Aí para o outro falava outra coisa que precisava. É porque, na verdade, estava todo mundo aprendendo, né? Mas ela estava E percebendo a demanda do público. E que era uma coisa que estava começando, então você tinha que escutar. O Tortman também lembra que ele falou assim, eu não sei de nada, mas que tem que melhorar, tem. Tortman, hein? Roberto Tortman, cara, Esse é você outro não me escapa. exato. Ele agora quer trabalhar de bermuda. Não trabalha, né? Agora está de bermuda. Né? Mas eu acho aquele cara maravilhoso. Roberto Tortman, por favor, entre em contato. Aliás, eu quero aproveitar esse gancho aqui para dizer para vocês o seguinte, gente. Nós estamos falando com profissionais, de fato, com P maiúsculo, que já estão no mercado há pelo menos 30 anos. Mas eu quero deixar esse microfone aberto para que muitos venham falar sobre a sua história. Né? Porque a gente tem uma história de sofrimento no passado, né? Onde a gente teve que amassar lama, teve que ficar debaixo do sol, ralando. Aprender praticamente sem conhecimento técnico. É isso aí. Sim. Nós não tínhamos universidades. Cada um na sua área, Nada exatamente. específico, né? Nada específico, né? E eu acho que isso ajudou muito a formar o caráter desses profissionais que já estão há pelo menos 20, 30 anos. E aquilo que a gente está falando, a garotada hoje tem acesso à informação, tem acesso ao ensino fundamental, técnico, avançado, e aí eu acho que causa uma falsa impressão de que ele já conhece tudo. E não conhece. Então, eu estou entrando numa área onde, peraí, pô, eu aprendi isso na faculdade, eu fiz pós-graduação. Eu acho legal, mas a prática, meu amigo, É muito importante. não dá. Eu vejo hoje uma garotada com uma ânsia que eu acho que é importante. A gente tinha essa ânsia no início. A gana né? de vencer, né? Você tem que ter aquele sangue no olho para aprender, para você entrar, se destacar. Né? Mas eu acho que falta um pouco de humildade no sentido de que eles querem do imediato. Não, peraí, eu investi na minha faculdade, eu fiz uma pós-graduação. Como é que eu vou me submeter a trabalhar num emprego para ganhar salário inicial? E eu digo, gente, é muito preocupante, porque nós temos muita gente da velha guarda que, inclusive, está disponível no mercado, porque se prestigia muito o conhecimento técnico. Agora, a experiência profissional ninguém vai substituir. Né? Eu tenho para mim que nós estamos chegando numa fase, já estou com 57, que a gente começa a sentir que o garoto que está chegando agora no mercado de trabalho, ele quer substituir. Não, o idoso está ficando antiquado. Ultrapassado. Né? Eles já nasceram na era digital. Então, assim, a tendência é que os mais antigos tenham, sim, que se atualizar, né? Porque é inevitável, o digital chegou. É isso aí. Né? Mas eu percebo também que falta um pouco dessa bagagem para a garotada para dialogar, para trocar uma ideia, para poder mostrar o seu ponto de vista e aceitar o ponto de vista, de repente, do mais antigo. Então, existe, sim, um conflito. Uma troca, né? Eu acho que tem que ter. É saudável, né? E assim, a questão do processo. Eu sou fruto de um processo e eu acho que você chega muito mais preparado quando você respeita o processo, né? E ao longo do caminho você vai se preparando para que você se classifique para oportunidades maiores, né? Sim. E não mudando de empresa apenas para que você suba de cargo. Não, você pode fazer uma carreira. Não há demérito nenhum. Né? Hoje parece demérito. Você ficar 5 anos numa empresa, você ficar 10 anos numa empresa. Não tem pretensão de subir na... Mas não é isso, não é isso. Você pode. Né? Eu acompanho um cara em vendas que ele fala algumas coisas bem legais. Por favor, pode falar, porque nós estamos aqui entre amigos. Ricardo Jordão. Claro. E ele fala assim, cara, se eu tivesse 18 anos hoje, eu entraria num ônibus. Eu fico sempre me imaginando e tentando convencer meus moleques. Meus filhos hoje têm 29, os gêmeos lá do início, hoje têm 29 anos, ambos, e trabalham na Maersk. Os dois trabalham na Maersk, inclusive, no mesmo departamento. Legal. E eu falo assim, se eu tivesse 18 anos, eu falo isso muito pro meu filho número
Já tá que nem o Silvio Santos. Não, número Exato. 4. Número Ele tem 16 agora. Pega um ônibus aqui, papai dá o dinheiro. Desce em Porto Alegre, pega outro ônibus e vai pro Uruguai. Aí arruma um emprego lá no McDonald's e vai morar num hostel. Fica 6 meses lá, já vai começar a desenrolar o espanhol. Dali você pega um outro ônibus e vai pro Chile. Lá no Chile você fica mais 6 meses. Já vai fazer amigos no Uruguai, vai fazer amigos no Chile. Vai sair de lá falando espanhol. Porque você ficou 6 meses no Uruguai, 6 meses no Chile, você já está se virando. Aí você pega um outro ônibus e vai até o México. Ou você pega um avião, se não tiver um ônibus, vai mais perto, chega no México. Fica mais um tempo no México, já vai rasgar o espanhol e vai começar a se familiarizar com o inglês. Saiu dali, Estados Unidos ou Europa, que é mais fácil de entrar, fica lá e fica um aninho lá, mudando de país a cada 6 meses, 2 aninhos, você está aprendendo, já falou inglês. Independente do que... Não é só McDonald's, você vai... Não precisa... Eu vou dar aqui, não é é uma vontade que eu tenho que meu filho faça, Sim, tá? claro. Não faz faculdade. Saiu agora. Você não sabe nem o que você quer ser. Calma. Isso é uma coisa que eu acho que tem muita... Calma. O jovem hoje tem essa ânsia. Eu não sei, eu preciso... Cara... Porque hoje, Ana e Vilela, as empresas preferem muito mais a atitude. Eu sou hoje um empregador. Sim. Eu prefiro a atitude do que a técnica. Claro. Porque a atitude, o cara tem, o cara não tem. Então, se o cara fez um trajeto como esse, eu falo, esse moleque não tem faculdade, mas fala espanhol fluente, fala inglês fluente, morou fora, já está com a mente, a fronteira já largou. Sem dúvida. Vem cá, quero no meu time. Ensinar, eu ensino. Ó. Tá aqui um container, tá aqui um BL, tá aqui um manifesto, tá aqui o Ciscarga, tá tudo certo. Mas a fronteira dele tá largada, é um cara que eu vou poder usar dentro da minha estrutura. Eu vou lembrar... E depois pode fazer a faculdade. Exatamente. Eu Aí vou você já lembrar tá pronto. que Você já tá maduro para escolher o que você quer fazer. Exatamente. Então é um lance que me marcou. E eu fico pesando na dos meus filhos. Não, e eu sou testemunha que você, em algum momento, não sei há quantos anos atrás, você tinha uma empresa com mais 2 sócios, o Carlos André e o Olha, Vilela. e o Henrique, Henrique. e me chamou. Eu tive o maior prazer de, num sábado, encontrar com os teus profissionais para que a gente passasse um pouco da experiência de trabalhar no Porto. Eu, Roberto Pestana e o Andrezinho. Roberto Pestana e Andrezinho que você tem que trazer. Também. Não, com certeza. 3 bobos para falar, né? Cara, eu tenho 3 na caras minha que não lista... conheciam nada, viu? Não, pois é, eu tenho na minha lista uns 30. Mas eu lembro que foi com muito carinho e orgulho, claro, você chegar a ser convidado por um colega de profissão, que nós nem trabalhávamos na mesma empresa, nós conhecíamos do mercado. verdade, éramos concorrentes. Concorrentes. E eu tinha admiração. Era. Não, um lance também que não tem vaidade. Não, e eu falei para ele, Vagnão, com o maior prazer. E eu lembro que você, naquele momento, tinha a tua preocupação, era mostrar para aquela garotada o que era a experiência, cara. Eu vou te falar onde chegaram essa molecada. Vamos lá. Um eu sei que tem em Barcelona. Outros são... Eu peguei... Eu tinha muito esse lance e tenho até hoje, do orgulho em formar. Claro, cara. E não só profissional, mas o lado ser humano. Cara, quer caminhar? O Hudson... Peguei de que chute amarrado na canela, literalmente. Era um auxiliar lá no Teconde. Eu falei, esse moleque tinha atitude, Vilela. Muita. Peguei banho de loja, vem cá, negão. Então, é assim, a história... E ele passou à frente, tá? Só para concluir, eu acho que você não sabe disso. Teve um engraxate uma vez que ele começou a embelezar o garoto lá na frente da alfândega e ele deu um cinto, porque o garoto estava com o cinto amarrado, e eu acho que então é aí que está a história, a origem da história. Ele deu um cinto para o garoto e o garoto no dia seguinte apareceu com o cordão amarrado. E ele falou, não, cadê o cinto que eu te dei? Você tem que usar cinto, você está usando sapato, você está atendendo gente com sapato. Foi daí, então. Essa não sei se você sabia, mas ele deu um cinto para o engraxate ali no centro e deu um esculacho no garoto que falou, não, você tem que usar o cinto, você tem que usar sapato engraxato. Ele é um moleque diferente. E foi você que começou a dar assim, uma embelezada. Eu não vou dizer que fui eu, tá, Vilela? Não, porque mas... a C2W era eu, o André e o Henrique. Isso. Então nós tínhamos muita sintonia. E a nossa trajetória no Teconde, com o Luiz Araújo, com Agnes, com César Floriano. Ali, assim, modéstia à parte, o time que o Teconde tinha
Era tanto que todos nós viramos profissionais reconhecidos no segmento. Sem dúvida. Marcel é diretor da Bandeirantes, Carlos André hoje tem uma trade, Henrique é gerente na Dequimar, Sem dúvida. Robertinha Roberta, Kelly. tá na empresa dela, a Kelly tá lá na Évolos, a empresa Robertinha dela na também. Rova. Aliás, a Robertinha, né? Robertinha, ela tem que vir ao programa, já falei para ela que ela tem que vir aqui, entendeu? Porque são todos da nossa geração. Isso aí. E todos Eu quero hoje abrir o microfone para todo mundo. empregadores. Mas nessa escola, Agnes Barbeto, Luiz Araújo, Roberto Pestana, é que nos formou. Sem dúvida. Então, eles tinham muita preocupação no lance do caráter, no lance da idoneidade, no lance... Era uma família. Sim. Nós ficamos ali de 2003 a 2000 eu fiquei até 11, mas a galera ficou até 2013, 14, nesse conceito. E quantas histórias não temos com Ana Dornelas? E você foi palestrar na minha saída do Teconde, eu, André e Henrique, porque você era um concorrente de respeito. Cara, Era um eu cara respeitava leal. muito, respeitava assim, muito. o Vilela, Ana, ele é unanimidade. Não, você acho que é a gente, às unanimidade. vezes, eu acho que nem Cristo foi, então não mas tem no isso. nosso segmento, você é respeitado, você nunca foi desleal, você sempre foi um Não, cara... concorrente, a mas gente leal sabe não pode isso, ser, né? Porque nós estamos num ponto muito pequeno. Eu É o sei, maior da não América é- Latina, mas não, em termos de não network, é prática não. comum. Na dividida da bola, às vezes um chega mais por cima, parafraseando o futebol, um chega mais por cima, outro deixa o cotovelo. Não é o teu caso. Não, mas a Você gente tem não, que ter cara. transparência. Eu fui... um dos meus mestres de profissão foi Acrino Barbosa de Freitas, na Estrada Acrino, Transportes. Estrada. Era um cara que tinha uma perseverança, que ele fazia uns negócios que ninguém acreditaria hoje. À frente Ele do seu andava com um calendário de parede daqueles de 3 meses, e a gente ia nas empresas. Hoje em dia, se você fizer, você vai preso. Ele entrava com um martelo na pasta, um prego e o calendário dele. Se já tivesse prego e calendário, ele tirava do concorrente Punho e dele. leva para levar embora e botava o dele. Se não tivesse, ele batia prego na parede do cara. A Crino era um negócio sui generis. Pra pôr o Mas a calendário. história dos engraxates, quando a gente ainda não sabia direito o que era marketing, ele pegou 2 aprendizes, porque o Acrino teve a origem dele como engraxate no Porto de Santos. É mesmo? Foi. Eu quero trazer a Cláudia Martins um dia para contar a história, porque eu saí, mas ela continuou até o, infelizmente, o falecimento do Bastante Acrino. tempo, Mas o Acrino pegou 2 garotos do morro, da Nova Sintra, meteu uma beca, um polo, uma camisa, uma calça social, um sapato. Vocês vão para o centro da cidade. Vilela, me dá a listagem dos despachantes aduaneiros que trabalham conosco. Agora vocês vão lá no prédio da Brás Cubas 3, vocês vão descer do último andar até o térreo, passando no escritório desses despachantes, engraxando gratuitamente o sapato deles. Eles só precisam assinar do lado que vocês... Você fez isso. Quando vocês chegarem de volta aqui, eu pago o dia de vocês. Olha que... Só que ninguém percebia que a camisa polo que o garoto estava usando atrás tinha um símbolo gigantesco da Estrada do Olha Transporte. só. Ele passava o dia inteiro divulgando a estrada dentro das comissárias de despacho. legal, hein? Isso era uma baita sacada da Crema. E eu tive, depois dele, Colômbia, como tive Armindo Adegas, que ainda está aí hoje nativa, né? Armindo não é... Armindo tá, É, ele tá encontrei dando ele num consultorias. desses eventos, José Roberto Ramos, eu tive tantos professores. E mais recentemente, Antônio Carlos Fonseca Cristiano, seu Caio, né? E Tiago Quadra Cristiano, que, cara, eu acho que me deram uma oportunidade. E aí eu quero que vocês me contem alguma história pitoresca, engraçada. E eu tenho uma que, para mim, é muito sensível à minha história, porque um dia eu fui palhaço do hospital, vocês sabem disso. Sim, Né? sim, sim. Não é o caso aqui, tem nada a ver com o Porto. É uns bastidores dos bastidores. Mas eu um dia, fazendo um trabalho de palhaço do hospital, trabalhando numa transportadora em Santos, fomos convidados a fazer uma matéria sobre esse grupo de palhaço voluntário, na Santa Casa de Santos e alguns outros hospitais. No dia que saiu a matéria, você vê como é que fazer trabalho voluntário nem sempre te dá só boas coisas. Eu fui mandado embora junto com mais 15, porque um dos sócios brigou com o outro numa outra empresa. E eu fiquei arrasado, saí de lá quebrado. Aquela tristeza do palhaço era verdadeira. Era verdadeiro. E aí o jornal A Tribuna, espelhado numa página lá da Comunidade em Ação, a minha cara, de palhaço. E aí me liga Luiz Bittencourt, a quem eu devo todo o meu carinho. Aí, palhaço, você ficou bonito na foto. Rádio Nextel ainda naquela época.
Eu falei, Bita, acho que rádio aberto. Eu falei, Bita, eu acho que eu não fiquei tão bonito na foto assim, não. Ela falou, mas por quê? Eu acabei de ser mandado embora hoje. Eu falei, mas cara, o que tem a ver? Eu falei, não tem nada a ver. Foi coincidência do destino. Só que ele estava com o jornal aberto em cima da mesa, falando comigo no Rádio Nextel. Eis que passa atrás dele Antônio Carlos Fonseca Cristiano, seu Caio. Escutou a conversa e falou, o que houve? Falei, esse cara que está no Jornal de Palhaço aqui, trabalha na nossa área há alguns anos e acabou de ser mandado embora. É? Chama ele para uma entrevista. Cara, eu comecei a trabalhar 2 semanas depois, fui o primeiro a ser reintegrado depois daquela turma. Isso, para mim, não tem coincidência, porque eu tinha que ser mandado embora no dia que saísse a matéria no jornal. Então, a coisa foi muito louca, entendeu? E eu fui parar dentro de uma empresa que eu já tive a oportunidade de sair, fui para outras empresas e me aceitaram de volta. O Vilela, Vilela da Marimex. Mas assim, eu não posso esquecer a Eu já história ia dos falar demais. isso. Eu não Não, posso Todo esquecer. mundo, mas quando assim, fala Vilela, o que é da Marimex? Eu fiquei durante muito tempo como Wagner do Teconde, tá? Exato. Sim, claro. É normal, a Não, Ana não, Dornelas do Brasil Modal. Com o maior orgulho. Mas eu tô falando... Com orgulho. Isso. Eu tenho um claro, orgulho a gente não- tremendo. a nossa história não se resume a uma empresa. Longe disso, seria injusto. Sim. Mas algumas coisas ficam, né? E Claro. a Marimex E te marcam, marcou, né? né? Muito. É. Porque, inclusive, quando eu me aventurei a sair da empresa, não foi por nada que desabonasse a empresa, pelo amor de Deus. Foi uma decisão que tinha mais a ver com deslocamento, porque naquela época nós tínhamos que ir para São Paulo todo dia. E eu nunca quis morar em São Paulo, eu sempre quis morar em Santos. O meu pai queria morar em Santos. Então, ele veio do Rio de Janeiro fazer um serviço na Alfândega de Santos, se apaixonou com essa ideia de morar um pé na areia. E ele falou, cara, isso aqui é terra de rei. Né? E nada mais é do que morar perto da praia, dá essa sensação que a gente falou mais no início, né? Que é o santista tem esse prazer de estar próximo do mar, mas está perto de uma profissão que movimenta a grande parte da riqueza nacional. Né? Então, eu sempre fui criado nesse ambiente portuário de uma forma muito boa. Então, quando eu comecei lá atrás, eu tinha, claro, meu pai como espelho, mas eu começava a ver esses profissionais que trabalhavam na área e falava, cara, isso aqui é um mundo e, ao mesmo tempo, é um ovo. Todo mundo se conhece. E o meu pai dizia, se você for um bom profissional, você nunca ficará desempregado. Vai ter portas abertas. Agora, se você se queimar, você vai ter que mudar de profissão. Esquece. E engraçado que o Brasil Modal, a primeira feira, em 2003, que eu entrei no eu saí da Cosipa para Transbrasa. Aliás, eu tenho... Falou de história pitoresca. Vamos Vou contar uma lá, história vamos lá. A pitoresca. Ana tá me devendo uma também. Rapidinho. Por Na favor, Transbrasa, agora entrei na Transbrasa, e aí o Baiaro Umbuzeiro, Sim, uma lenda viva, outro. ele... Pai ou filho? Pai. O pai. Era- O filho ó, também já olha tá só, aí, É o já que tá aí tá. na... A equipe era Paulo Rogério de gerente, Oswaldinho Bueno, Oswaldinho Bueno, filho do seu Bueno da Bueno, Local da Frio. Local Frio. Isso. Eliseu, que está no Teconde e Ecoporto hoje. Moreninho. Júlio já estava lá? Eliseu Moreninho. Não, Eliseu eu não tive muito contato. Sim, E o sim. Júlio, acho que era... Júlio era Que foi da operacional, Marimex. Júlio? Não, foi da Colômbia, porra. mas não é Júlio, não é comercial. Não, era operacional. operacional. Júlio, Julinho. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Júlio. Beleza. 1 mês de trabalho, o Baiaro mandou todo mundo embora. Só ficou eu e a Adriana, que está lá até hoje, é patrimônio da Transbrasa. Boa vendedora também. O Baiaro falou assim, é o seguinte, a partir de hoje é vocês dois. Eu falei, Jesus, E amado. agora? Eu falei, rapaz, e eu fazia faculdade. Olha a minha classe na faculdade, na primeira turma de logística na Unimonte. Eu, Carlos André, Camargo, Calma. Queriginaldo Camargo, Reginaldo Camargo, pô. Ângela, Marcos Rovai, Marcos Muniz, que é dono da Muniz, Sim. Marcelo Patrício era professor, olha só. Olha isso, que tropa, hein? Não, a nossa Muito geração legal, deixou muito um legal. legado aí que realmente... Sidney você Lostado, concorda meu contigo. professor de Direito na Unimonte. E aí, o Carlos André, pô, tô no Teconde, que tá começando agora um projeto e tal. Eu falei, tem vaga lá, negão? Por quê? Eu falei, o Baiaro é meio esquisito, né? Assim, ele é temperamental.
Sim. Mandou todo mundo embora. Eu falei, cara, acabei de chegar na entrevista com o Baiar. Só voltando no capítulo, ele falou, ô Neguinho, falou pra mim. Falando aqui. Não. Carinhoso. Naquela época não tinha esse mimimi, não tinha mimimi. Não, Vem não, cá, deixa eu te falar um negócio. Trabalha na Rio Cubatão e tal. Você sabe... Tem carro? Eu falei, tenho, tinha nada. Tinha uma moto. Tem carro? Tenho. Sabe andar em São Paulo? Eu falei, opa! Sabia nem o que era São Paulo. E não tinha o Waze, né? Não, vou te explicar. Onde eu vou chegar lá? Aí ele chegou e falou pra mim assim, então tá bom, tá contratado, o salário é tal, Paulo Rogério falou bem de você, beleza. Eu falei, Rogério, e agora? Aí troquei minha NX, troquei minha NX por um golzinho uva com um carnê desse tamanho para pagar de prestação. Primeira visita em São Paulo. Eu lá na Marginal Pinheiros procurando o Ipiranga. Nossa, tava pertinho, hein? Ali. Maplink, imprimia o Maplink Cara, a com gente 4 fazia rodas. cabeça. Falei, moço, onde que é o Ipiranga? Ele falou, meu Deus, Meu garoto. Deus, não tem nem como Faz o seguinte, explicar. passa pro outro lado da Marginal e volta. A reunião era às 2, eu cheguei às 4. Lá numa comissária, agora esqueci o nome, eu falei, todo suado, o carro não tinha ar-condicionado, todo arrumadinho. Falei, moço, me perdoa, eu sou da Transbrasa, eu sou o Wagner. Ele falou, mas não era às 2? Eu falei, mas é que eu acabei me perdendo. Posicionamento. Aí ele falou, tá bom, garoto, toma uma água, senta aí. Essa foi a primeira visita. Aí o Baiar mandou todo mundo embora, aí eu fui fazer eu falei pro Ricardinho e o Carlos André me levaram pro Teconde fazer uma entrevista com o Luiz Araújo, estava começando. O Luiz Araújo nem olhou na minha cara. Você trabalha na Transbrasa? Trabalho. Ó, aqui, eu falei, ó lá, quanto você ganha? Eu falei, 2.500. Ele falou, aqui é 1.800. Só que é o seguinte, aqui é 3% de comissão. Aí ele falou, mas eu falei, mas Você sabe não tinha noção do que isso representava eu falei, em termos de valores, já, seu né? Luiz, seu Luiz. é que eu tenho 2 filhos e precisava pelo menos ganhar a mesma coisa. Ele falou, não, corre que o céu é o limite. Eu falei, tá bom. Eu já tinha noção que onde o navio atracava era melhor do que onde não tinha navio. Isso eu sabia. Rapidinho eu aprendi. Aí voltei pro Baiar e falei, Baiar, tremendo. Eu queria conversar com o senhor. Fala aí, garoto. Eu queria pedir demissão porque eu tô indo, assim, receber uma proposta. Ele falou, ah, é? Espera um pouquinho que a gente já conversa. Pegou e me levou pro Costelão. Entrou no carro dele, motorista, sentou no Costelão. Ah, melhor carne. Quanto você vai ganhar lá? Eu falei, não é isso, é que eu já dei minha palavra pro seu Luiz Araújo. Aí ele falou, não, mas aqui é o seguinte, agora você, Adriana, você ganha 2, né? Agora é 10. Você vai ganhar 10. Eu, Jesus, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E a minha palavra agora? Aí ele falou, eu falei, a carne nem descia, velho. Falei, não é isso, seu Baiar, é que eu dei minha palavra, eu não quero voltar atrás. Aí ele pagou a conta. Eu estava só te testando. Vai lá e se você não for feliz, você pode voltar que as portas estão abertas. Ô, Wagner, não é à toa que você chegou onde você chegou, cara. Você tinha 2 filhos para criar, mexeu com o teu bolso, mas eu acho que nós temos, sim, uma palavra que tem que ser única, sabe? Até hoje eu encontro o Baiar, encontrei ele agora na tribuna, ele me cumprimenta, e aí, garoto? Pô, tá tudo bem? não tem preço. Você tá bem? Falei, tô bem. Tem Isso não tem preço. Graças não a tem Deus. preço. Trabalhei lá 4 meses, fui pro Teconde e escrevi uma história linda lá. Maravilhosa, cara. Né? Então, Maravilhosa. assim, Não tem. é o que eu falo, respeita o processo, respeita... Tem um lance que muita gente me fala sobre curso de vendas. Pô, tu deveria, tu Vilela, nós somos referência comercial. Você foi comercial, né, Ana? E eu falo assim, cara, pô, mas você nasceu com dom, você é um baita vendedor. Eu falo, não, gente, não. Respeita as pessoas. Independente se ela tem 1000 containers, se ela tem um pallet, se ela não tem nada. Você tem isso na essência, Vilela. A Ana tem isso. Pô, quantas vezes eu não era nada? Isso que vale. Eu não era nada. E ela sempre com um sorriso no rosto, nos recebendo. Hoje somos amigos, Brincando. graças a Deus. Eu postei, eu falei, Mas puxa, essa brincando. mulher é uma pessoa que eu Mas admiro. você está falando disso, eu falo que eu sempre... Porque, lógico, eu fazia o comercial, quem é que eu tratava com quem? Era com o diretor, com o presidente, com o seu... Mas eu cumprimentava todo mundo, a sala do diretor lá no fundo. Eu ia passando, ele às vezes ia na frente, eu olhava para trás, eu conversava com um, batia papo com o outro, cumprimenta.
Então, independente do... Quando eu você acho que chega, você pô, a tem Ana que- nos eventos, pô, ela era a celebridade. Sem dúvida. Você Quando tem ela que chegava no conversar com stand, todo mundo. cara, todo mundo se animava. Eu nunca vi ela de mau humor, eu nunca vi verdade. ela destratar ninguém. Não. É o Então- que eu falo que eu deixo meus problemas em casa. Cara, Independente, eu acho que Aí- isso teria que ser com todo mundo, né? isso não é Então- vender. Isso é se relacionar. É. Não. Voltando a sem dúvida. falar sobre networking, voltando a falar É isso. sobre resultados. Mas eu acho que tem o carisma também, né? Mas você o tem carisma, o carisma. Ana, Vem, eu sei vem que do vem. respeito que você tem Sim. pelas pessoas. Agora, Ana, a gente Mas não você pode, tem que- nós já ainda temos um tempo de programa, mas eu quero escutar aquela que você elenca como uma das mais, assim, engraçadas que você viveu, né? Que você diz assim, porra, inacreditável. Porque você vivia mais nos eventos do que na atividade operacional. Você tinha a atividade de venda do serviço, né? Tanto do Netmarinha, como depois do Brasil Modal, que era uma relação profissional de comércio. Mas nesses momentos de evento, eu lembro que a Intermodal, me corrija se eu estiver errado, ela deixou de acontecer a sexta-feira, porque na sexta-feira todo mundo perdia a linha. Sim. É isso mesmo? É, Era mas quarta, quando- quinta e sexta. Aí passou É. para terça, quarta e quinta, porque a sexta era de ambulância na porta. É, mas Né? assim... Nós tínhamos gente que ia ali para tirar a barriga da miséria, literalmente. Né? Era o, Não, É, não... era o bota fora, né? Era o bota fora. Não, É, mas negócio hoje assim, passou e para pra- você que estava Mas fazendo hoje passou trabalho. na quinta, né? Tá vendo? Não adianta mudar o dia. Passou o Botafora ficou na quinta, né? Ficou na quinta. Tá. Né? Mas assim, a palavra sexta, né? Acho que Ela atrai, falava, né? nossa, Sextou. 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 Então não era. Mas, nossa, tem muita história, mas tem uma que eu lembro sempre. Eu saindo de um evento, estava até com a minha sobrinha, que na época trabalhava comigo, e tinha. Você falou que não é para dar nomes, eu não vou dar. Não, você dá se você quiser. Não, jamais, jamais. Então tá bom, então não tem nome. Não. Bastidores sem nome. Mas a pessoa, se ela for ver a entrevista, ela vai saber Vai quem é ser ela. conhecer. Aí pegar o carro, aí estava ele lá, tentando convencer o manobrista, não, o cara que recebe o pagamento, que ele perdeu o papel. Tá. Perdeu o papel, o cara falou, mas eu não posso, mas meu carro é esse, não. E aí todo mundo esperando, aquela coisa toda. Aí eu falei, bom, eu conheço ele, eu vou ter para ajudar, né? Sim, defender. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu posso ajudar? Eu conheço ele. Não, porque ele quer tirar o carro, mas ele também falou que não tem o papel. Eu falei, mas eu conheço ele, eu sei qual é o... Ele já falou qual que é o carro dele? Já deu a placa? Já. Eu falei, a placa eu não posso dar, porque eu não sei, mas o carro eu sei. Sim. Porque eu tinha estado com ele uma semana antes. Eu falei, Pegou uma carona, inclusive, nesse carro. só falta ele ter trocado de carro. Né? Não. Mas não trocou. Isso era um fim de Fim de festa. Ah. E ele estava para lá, né? Como se diz na minha terra, para lá de Bagdá. Aí eu falei, Jesus, ele falou, dele, mas não dele. posso, é uma ordem. Eu falei, gente, mas ele não sabe onde é que está o papel. Aí eu falei, olha o estado dele. Né? Aí ele falou, não pode. Eu falei, eu não posso pagar. Se o problema é pagar, eu pago. Tá. Porque ele estava sem carteira. Tá, tava. E ele falou que a carteira estava no bolso dele. E não estava. Aí eu falei, pega o carro, às vezes a carteira está dentro do carro. Sim. Aí nós reviramos o carro dele inteiro, a minha sobrinha revirou o carro Todo mundo dele cansado, inteiro. querendo ir embora. Nossa, eu falei, gente. Aí eu falei, olha, vai embora, né? Depois você procura a sua carteira. Você tem certeza que você trouxe a carteira? Tenho, está aqui no porta-luz. Aí eu falei, já vai falar que o cara roubou a carteira dele. Porque ele estava num estado assim, deplorável. Enfim, foi embora. Aí, no dia seguinte, eu liguei para saber como é que ele estava, se ele chegou em casa bem, porque naquela Claro. época podia dirigir bêbado. Sim, né? naquela época a gente. Né? Era uma, não, a gente era sabe uma que era prática uma comum. época- né? vai. Aí liguei, eu falei, e aí, tudo bem? Você achou a minha carteira? Eu, que carteira? Aí minha carteira estava dentro do porta-mala, é onde eu sempre deixo. Falei, Jesus. Aí eu falei, você não lembra absolutamente de nada do que aconteceu ontem? Não. Eu falei, você não lembra Nem que que você tu está me emprestou dinheiro devendo? pra pagar. Que você está me devendo. Eliana, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas ainda bem que o Ana. carro era o dele, né? Mas que ele tinha levado o outro aí, tava com a Não. chave, né? Sim, mas olha isso. Não, eu sei que assim, né? Você tem- deve ter. Não, mas tem umas impublicáveis, né? Que a gente lembra assim, que fala. E você sabe que eu descobri recentemente? Tem um livro
quero fazer algumas menções aqui, se vocês tiverem também, por favor, me ajudem, de livros que marcaram a vida de vocês. Por que eu decidi batizar o programa de Bastidores do Porto? Porque existe um livro famoso chamado Nos Bastidores da Disney, escrito por um americano chamado Tom Connellan, e vou ver se a gente consegue, de repente, depois publicar aqui o link da compra, porque não é um livro caro. E o Tom Connellan fez um trabalho um curso, na verdade, que eu tenho, inclusive, uma amiga pessoal que já teve lá fazendo esse curso, nos bastidores da Disney, que a Disney tem, na verdade, uma Disney debaixo dela. Sim, perfeito. Sim. Perfeito. Tá? Então, por isso que você nunca vai encontrar o Mickey andando no Piratas do Caribe. Né? Porque existe o Castelo da Princesa, você não vai ver o pirata no Castelo da Princesa. Tudo acontece nos bastidores. Subterrâneo. E ali eles ensinam para os próprios membros do elenco da Disney a importância do detalhe. Então, ele conta, por exemplo, no livro que, em algum momento, a mesa do Hall of Presidents está lá sentado o Lincoln e ele tinha aquele problema de paralisia infantil e ele usava uma perna, uma estrutura, né? De apoio para o suporte, que a perna era atrofiada. E aí ele olhou e falou, mas escuta, a mesa é fechada, o público está lá. Eles não vão ver a perna mecânica. Por que botaram o boneco representando o presidente com a perna mecânica? Porque os membros do elenco estão vendo. É atenção ao detalhe. E aquilo me marcou ao ponto de eu dizer, o detalhe, muitas vezes, conta mais do que... Você pode investir milhões em marketing. Você vai ganhar o cliente no detalhe. Naquela atenção, naquele carinho. Momentos mágicos, né? Exatamente isso. Que a Disney nos ensina que o Mickey é óbvio que você vai ver. Você já pagou para ver o Mickey. Então você vai chegar lá, você vai encontrar o Mickey. Né? Mas o momento mágico acontece quando cai o boné do teu filho de cima do teleférico e um membro do elenco vê, pega o boné e vai acompanhando, atravessa a Disney inteira para te entregar o boné do lado de lá. Isso aconteceu no livro do Tom Connellan. E eu aprendi muito com esse livro sobre detalhe no atendimento ao cliente, que às vezes, Ronaldo, não é valor. É isso aí. O vendedor, atualmente, ele briga por preço. Eu digo, meu querido... É mais fácil baixar o preço. Né? Você sabe aonde está a grande negociação? No sábado e domingo, quando você só atendeu o telefone dele. Você não vai resolver nada para ele. Porque o vendedor de hoje em dia, 6 horas da tarde, desliga o celular. O meu celular fica ligado 24 horas por dia. E está disponível no LinkedIn. Faz diferença, né? Então, assim, cara, a venda, por incrível que pareça, ela mudou. Porque, não, mas é o valor. Desculpa, não é o valor. Você só vai sentir o valor na hora que você realmente precisar. Aí você vai sentir qual é o valor. Não é resolver, Wagner, às vezes é ligar, atenção, atender. Né? Eu sinto que a gente está ficando velho, quando eu recebo pode falar? Aí eu já ligo. Claro. Pô, você está me ligando? Eu falei, mas você não falou que queria falar? Não, mas eu não quero incomodar. Eu falei, cara, nós somos de uma época que celular era para ligar, tá? Hoje em dia que ninguém virou... quer ligar. Você tem que mandar uma mensagem prévia no WhatsApp, perguntar se a pessoa... Se eu não puder falar, eu vou dizer, cara, eu estou numa reunião, te ligo daqui a pouco. E desligo. Oi, mil perdões. Mas perdão por quê? Você nem sabia onde que eu estava. Mudou. O mercado hoje está muito diferente. Então, nós temos alguns livros que marcaram a minha vida. Um desses. E o outro, Negócio Fechado. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, peço perdão. Mas é um livro de bolso, onde uma esposa de um diplomata brasileiro, de tanto ver o marido cometer gafes, e aí eu queria fazer o link, resolveu escrever um livro. Ela é antropóloga, casada com um diplomata. Em algum momento, eles tiveram que fazer uma viagem para a Arábia Saudita, alguma coisa do gênero, e o sheik resolveu dar a mão para ele, andando na rua. E ele achou aquilo muito estranho e tirou a mão. E a mulher dele, que vinha 2 passos atrás, com manda cultura lá, falou para ele, ô animal. Isto é a maior prova, abençoado. Isto é a maior prova de carinho que esse cidadão pode ter por ti, andar de mão dada contigo na rua. E aí ela começou a anotar. Para onde nós vamos agora? Vamos para a Itália? Então, isso aqui agora é cola. Você vai ter que decorar isso. Isso virou um livro. Então, para vocês que trabalham no comércio internacional, tem que ter relações internacionais,
Cuidado com as gafes, né, Ana? A gente sabe que você lida com gente de todos os lugares do mundo hoje. Sim. O mundo não tem uma fronteira. E, às vezes, um detalhe que você pega um cartão de visita do maneira de japonês... pegar, né? Exato. Então, você vai pegar o cartão de visita, você pega o cartão de visita do japonês... Thank you. Não. Você tem que pegar com as duas mãos e ler o que está escrito naquele cartão. Mostrar respeito, né? Porque o japonês, para chegar ao ponto de ter... Eu estou falando do oriental como um todo. Ele tem que ser uma pessoa importante. Eles não dão cartão de visita para estagiário. O Brasil tem essa cultura. Todo mundo tem cartão de visita. No Ocidente, no Japão, No Oriente, não. né? E no Oriente. E para encerrar essas questões que eu acho importantíssimo a gente não deixar de passar pelo primeiro programa, eu descobri recentemente que aquela história do oriental gostar de tomar um porre é cultural e tem um sentido. Eu fiquei impressionado quando eu soube isso recentemente, numa visita a São Paulo num cliente chinês. Ele falou, o chefe sai com seus subordinados para tomar um porre. Quando E entra... ele vai beber até ficar mal. Essa é a maior prova de confiança que ele pode dar para a equipe, porque ele confia na equipe dele. Aí eu falei, isso é desculpa para beber. Isso é desculpa para beber. Ele falou, não é. Tanto é que no dia seguinte, nenhum deles vai abordar o que aconteceu na noite anterior para tirar sarro do que o chefe fez, por mais ridículo que tenha sido, porque a cerimônia de confiança encerrou naquela noite. É selada ali, né? Cara, eu falei, gente, que doideira é essa? É. Quer dizer que tu sair para tomar um porre é prova de confiança. Ele falou, sim, e todos têm que beber com ele. Eu falei, se a gente começar a contar essa história para essas mulheres, acho que não vai dar muito certo, não. Mas, infelizmente, a gente vê uma cultura diferente, a gente não consegue entender, mas tem um sentido algumas E coisas. para a posição de comercial, isso é essencial, né? Essencial. Você Sim. saber e conhecer. Aí entra a lição de casa, de estudar o cliente, de estudar o país, de estudar. Entra no preparo Sim. que você tem que ter, né? Para sentar ou no evento ou adentrar a um país, é o minimamente conhecer a cultura, né? Sem dúvida. Isso na nossa escola de venda, né? Que a gente percorreu, é lição de casa que é mandatória. Sim. Né? Para onde você está indo, você faz uma análise prévia e chega lá. A gente tende a falar de vendas, né? Porque isso é uma coisa que a gente... Tá no nosso DNA. De repente, uma outra oportunidade, até faz um programa sobre vendas. Eu quero chamar Isso é vocês legal. dois novamente, É. mas aí nós vamos dividir essa força, porque o peso desse lado da mesa aí ficou mais pesado do que do lado de cá. Imagina. Não é peso Tá igual, corpóreo, tá igual. Ana, pelo amor de Deus. Fica- Mas eu fica- gostaria. Fica a dica, porque é um lance que eu sou chamado, eu não estou aqui nem para... Mas às vezes me chamam num direct. Claro. Cara, você podia me dar uma mentoria, você podia dar um curso de venda, você podia... Pô, cara. E aí, de repente, você falou de livro, por exemplo, eu li um livro Por para favor. pegar esse Vamos lá. gancho. E li um livro e fiz um curso do Dale Carnegie. Primeiro eu fiz relações interpessoais Tá. e depois eu fiz alta performance em vendas e ambos os cursos são baseados no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. É esse E aí. esse livro eu dei pro Hudson, que é o meu Merece, pupilo que está em merece, Barcelona merece. e tal. E os nossos meninos Sim. lá que você treinou no passado, o Theo hoje está voando na Delphi em São Paulo. Eu coloquei ele lá, tenho o prazer de formar aquele menino. Bacana. O Bruno, Theo, Carolina. Apadrinhou alguns, né? Formamos uma galera legal e hoje estão todos em posição de destaque. Mas porque o livro Fazer Amigos e Influenciar Pessoas nos ensina a valorizar as pessoas. Sim. Respeitar, principalmente. né? Independente do que ela tem para te entregar. Claro. Eu brinco que ninguém gosta de vendedor. Pô, ou então quando nasce, meu filho vai ser vendedor. Vem aqui, vendedorzinho. Ninguém é meio pejorativo, infelizmente. Mas a gente a gente está bem resolvido com esse assunto. É verdade. Mas eu acho que também a gente nasce com um pouquinho
Nasce. Entendeu? A aptidão Né, eu existe, vejo- Até natural. para tirar aquele dinheiro do pai para comprar o sorvete, você tem que ser comercial. Então, eu falo isso pouco porque de aptidão, né? eu sou comercial, o que eu sei eu aprendi com meu pai. Né? Só não estava descoberto ainda, né? Até então, né? Aliás, Exato. espera aí, vamos fazer a justa homenagem, né? Ele hoje faria aniversário. Exatamente. E foi um dos Hoje, top 10 aniversário do meu pai. da Tem festa lá em Fermento cima. Royal. Flash Festival Royal. 4 de maio, importante a 4 gente de falar 4 isso, de né? maio. Porque de repente. O programa vai ao ar, né? Mas enfim. E vamos dar bom dia, boa tarde, boa noite Noite. também, né? Porque Porque- não sabemos quem está vendo em algum lugar do mundo. Mas homenagem póstuma. Eu acho que nós temos muitas pessoas em vida ainda para homenagear. Sim. É uma pena tem. os que já se foram. Mas nós temos que lembrar, e eu quero que vocês voltem, por favor. Vamos sim, Aí só venham nos separados, chamar. trazendo mais 2 convidados. Nós Sim. temos que fazer isso aqui, gente, se tornar um efeito multiplicador, não só no joinha, dar like, né? Como é que o pessoal fala. Manda para alguém, Compartilhar, né? compartilhar, né? Usando o termo, aí, o jargão correto. Mas eu quero que vocês voltem. Obrigado pelos toques das pessoas que vocês indicaram. Eu quero que vocês que estão nos assistindo entrem em contato realmente através da mídia. Aí nós vamos preparar um negócio com muito carinho. O Comfort abriu as portas para nós. E nós temos uma equipe hoje que está por trás aqui dos bastidores, nos apoiando para fazer esse programa ir para o ar. Eu tenho um carinho todo especial por todos eles, pessoal altamente profissional, dedicado a isso. E eu quero que a gente entenda o seguinte, isso aqui é o primeiro, é o piloto de vários. Aí, Preciso que vocês voltem. Um bate-papo gostoso, né? Não, tem que ser nesse nível. Ninguém está aqui para ensinar nada em termos de legislação. É. Não vamos deixar a política tomar conta, porque isso aqui é coisa para o pessoal É né? bate-papo. A gente tem muita coisa, muita gente homenagear, como o teu Sim. falecido pai, o meu falecido pai. Hoje, até quando ela falou do pai que é fluminense, né? Eu lembrei do pai da Gislaine Venerando. Sim, sim. Que foi Gislaine uma- Veneno, foi goleiro do Imagina a Vélez. Giz aqui, o que ela não teria de história. E ela tá na área, né? Tá na Ela voltou Cronos, na Cronos. Logística. É que com a Cronos Logística. Gislaine nós vamos ter que gravar umas 4h30 de programa. Né, Exato. Cara, não? mandar um beijo pra ela. Um que é beijão, carinho, Gi. Beijo, Giz. Gi. Gi, entra em contato também. Eu acho que Vou nós temos dividir que... o contato com você e você dá um toquezinho nela. É. Agora, gente, esse programa ele vai continuar à medida que todos vocês compartilhem e que os patrocinadores, por favor, queiram colocar a sua imagem aqui junto com a gente. Sim, claro. Né, deixar esse espaço aqui aberto a todos. Alguns já estão se interessando, Legal. claro. Né? E nós temos que ser um espaço democrático, não só para atividade portuária, porque a Ana conhece muita gente que trabalha nessa área, mas assim, eu tenho gente que me ligou, né, para dizer que quer fazer a publicidade do seu cadeira de salão de cabeleireiro que ele traz da China. Sim, Eu falei, por que não? Isso aí. tem que O estar cara aberto. da fast food Você está também promovendo o comércio exterior. Ponto. Cara, Cara, o isso espaço aqui tá tem aberto, que ser né? um microfone aberto para todos nós da comunidade. Eu acho muito legal quando a gente entrevista diretores de multinacionais, como a Ana tem esse prazer, esse privilégio. Mas eu quero falar com um profissional que trabalha no cais da terra hoje. Sabe, aquele cara que tem a dificuldade até da locomoção para ir para o trabalho. Sim. Sabe? Como é que é para a mulher, principalmente, lidar com um ambiente hostil, principalmente até hoje, principalmente em termos salarial, Dominantemente masculino, né? e ainda tem que chegar em casa, ainda tem que passar correndo, pegar a filho na escola e dar banho, Sim, não é isso? sim. Tem. Eu quero trazer muitas mulheres que fazem parte da nossa história aqui, que escreveram a sua história, mas muitas vezes não são lembrados. E sem nenhuma restrição. Eu quero falar de todo mundo. Eu quero trazer todo mundo. Espaço Lógico, democrático. aqueles que deixaram uma história boa, né? Vamos deixar claro, porque a tem uns maioria. também que não vale a pena. Mas é bom assim. né? Legal. Sim. Gente, palavras finais. Eu queria agradecer demais. Foi uma honra ter vocês dois aqui. Eu acho que esse programa tinha que ter esse papo. Eu estou satisfeito, não sei por vocês. Eu também estou satisfeitíssima de ter esse meu Obrigado. companheiro aqui. Obrigado, Ana. Pelo Não é não? Imagina. Obrigado, É o Vilela. que eu Não, falo, cara. a gente tem que se ajudar. E eu lembrei do Wagner por isso. A empresa está começando, então é uma oportunidade. Não assim, mas você não vai falar com alguém que já está... Não, poderia também, mas eu acho assim, tanta gente também me ajudou quando eu comecei, né? Porque não é fácil. Eu tenho muitos amigos hoje, eu fiz muitos amigos, né? Na área. São clientes, são parceiros, Sim. mas eu tenho muitos amigos. Isso, para mim, é uma coisa assim
que para mim, é uma coisa que eu, voltando um pouco, quando eu me separei, meu marido virou e falou assim, né? Na época, ele falou, o que vai ser da sua vida agora? Eu falei, eu não sabia o que responder para ele, mas aquilo ficou guardado. Aí eu falei, então tá, eu vou mostrar para ele. Hoje falo que o que eu fiz num período realmente foi para mostrar para ele. Durante o tempo, Onde eu né? cheguei. Tá. E a hora que eu cheguei, onde eu cheguei, eu falei, agora eu posso ir lá e falar para ele, olha. Baba Baby. É. Baba Ó, Baby. e Não. vê como é que é esse lance. Esse é vivo ainda? Não? Não, é meu advogado. Ah, eu tô advogado. Baba Baby. Meu advogado Vamos faz ver. Vocês são tudo. bem Somos relacionados. amigos, Mas sim. cara, não tem quem não seja Mas teu eu amigo, precisava Ana. falar, Poxa, eu precisava mostrar. Conquistar o teu espaço. Exatamente. Agora não, agora é por E mim vê mesma, como mas... esse lance que a Ana falou de ajudar, só para encerrar da minha Não, parte. claro. Você, no meu início da C2W, eu nem lembrava, fui lembrar disso agora, Ana. Você eu chamei para palestrar para os meus funcionários. Sim. E você eu chamei para promover o meu escritório de Santa Catarina. Isso em Exatamente. 2011. Aí já foi uma cobertura de marketing. Já. Já estava um pouquinho mais estruturado, né? Aí nós juntamos lá o dinheirinho, parcelamos, a Ana parcelou para gente. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Mas, pô, Ai, todo mundo tem que se E ela nos ajudar. Eu ajudou. acho. Então, e eu te agradeço por ter lembrado de mim, Imagina. Vilela, por ter Não, aberto o cara, espaço. pelo amor de Deus, Cara, a é. gente... É isso, né? nós estamos juntos aí, já não Acho é... que sozinho a gente chega. Chega. Mas se tiver... Mas se tiver uma de mãos uma dadas, É, equipe, por isso que chega eu mais volto rápido. a dizer, tá? Todos que estão nos assistindo, obrigado pela companhia até agora. E eu espero, sinceramente, que a gente possa contar com algumas empresas que possam nos apoiar, patrocinar realmente. Já temos alguns interessados, esse é o piloto. Né? E eu comecei assim com dois, né, ícones do comércio exterior já, graças a Deus. Temos muitos a trazer, muitos a lembrar, como o doutor Ronaldo Forte, a Robertinha Forte já me prometeu que vem. É outra também, Time que vamos grande, falar hein? 4 horas de Time grande. Falei dela hoje em São Paulo. Eu tava. Então, tem, assim, tem muita gente tem, boa. tem. Eu Legal. quero que vocês me ajudem a trazer essa Conte conosco. galera. Voltem, por contar. favor. Em separado para equilibrar essa mesa, porque o negócio aqui tá desumano. Não tá nada. Não, e a gente acha que pode ter mais uma cadeira aqui, talvez, e poder Cara, aumentar esse quadro. Quem quiser vir assistir, por favor. É daí para melhor, né? É só o primeiro. Amém, amém. Não Mas combinamos voltem logo. nada e acho que saiu daquele jeito. Bacana, né? Eu acho que sim. É, a eu gente gostei. Começou há um tempo, mas assim, de vir foi agora essa E semana. olha que eu achei que 1h30 ia ser muito. Eu Eu tive que até falei assunto isso para... pra Eu tô ele. de olho no relógio e a gente tá atrás de mim aqui já, É, né? é. Eu falei, mas gente, se a gente Vamos lá. puder Vamos continuar, vamos continuar assim. Vamos sim. Um prazer inenarrável. Obrigada. Bastidores do Porto, gente, volta. Com outros convidados, claro, nós vamos publicar. Eu não quero me adiantar agora, mas assim, o próximo é Antônio Russo e Regina Godinho, da Alfândega. Tá? Aí a gente- Esses dois vão me dar a honra. Aí é não Champions vamos League, falar... pô. Aqui a gente tá no Brasileirão. Não, pois é, mas aí... Porque eu quero lembrar de figuras... Eu acho que nenhum dos dois vai lembrar. Vocês lembram do Linha Reta que atravessava a Praça da Alfândega e só andava de 90 graus? Tu lembra desse cara? Lembro. Tu lembra dele? Lembro. Ah, não, nós tínhamos um maluco aqui no Porto de Santos. E ele era, meu Deus. Assim como o Zé Macaco. Zé Macaco. Entre outros. Né? Ele parava na frente da alfândega, aí ele fazia uma reza, ele virava 90 graus e ele andava. Aí ele parava, virava 90 graus e andava. Eu não sei o que ele ia fazer na alfândega. O Russo vai ter que me contar essa história. A Regina Godinho também. Dois ex-auditores fiscais do Tesouro Nacional que vão nos prestigiar aqui com história, gente. Vamos Fantástico, relembrar os de dois. pessoas, não vamos falar de legislação. Óbvio, eles estão trabalhando Posso vir diretamente com a- assistir? Mas com o maior prazer. Com o maior prazer, né? Legal. Nós contamos agora Fazer um com a ajuda de todos. auditório. Temos um auditório, né? boa, Quem boa, sabe boa. a gente Ué. não virou É um isso talk aí. show, né? Mas o Vilela, Bastidores do Porto tem essa conotação. independente de quem esteja, você é o cara certo. Tá Poxa, na posição gente, certa. obrigado. Parabéns. Obrigado irmão. pela presença. Parabéns pela Parabéns iniciativa. mesmo. Tá bom, gente? Vamos Parabéns. encerrando Obrigada por aqui, por- então. por nos- Boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Obrigado.